que cortar ele, não tem mais volta. Sério? Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Flowtech e hoje eu estou aqui para realizar outra loucura, outro sonho aí, uma vontade que todo mundo que é Gearhead tem, que é escutar um berro de um V12 soando certo, né? A gente já mexeu bastante na minha SL600 V12 aqui. Esse carro aqui que é uma lembrança, né, do último carro que o Ayrton Senna teve no Brasil, a SL600 dele. E tem um motor muito icônico, que é o motor que equipa os Pagani Zonda, que inclusive eu visitei a Pagani lá na Itália esses dias e tem algumas imagens para mostrar para vocês e algumas inspirações. Mas finalmente eu consegui os coletores para a gente colocar nesse carro, porque os coletores que tem nesse carro que vocês vão ver no episódio são de chorar de dor. É inacreditável como eles pegaram um motor tão bom, tão bonito, tão bem feito e colocaram um coletor tão ruim e não tem jeito de mexer no resto do escapamento sem mexer nos coletores. Então, vocês já viram aí aqueles carros lá do Japão, que fizeram escapamento, que fizeram tudo. O nosso objetivo agora é deixar esse carro suando tudo perfeito. Só que para fazer isso, nós temos que fazer mais umas coisinhas. Então, nós vamos aproveitar, vamos botar a Flowtech nesse carro, vamos botar uma FT700, vamos fazer esse carro funcionar, o câmbio, que tem um câmbio muito interessante aí, que é o 722.6, que é o mesmo câmbio que vem um monte de outros carros né, na linha, Mercedes, Chrysler, chama NAG 1, chama 5W580S, uma coisa assim, como é que é na linha Chrysler, vem nos Wrangler, o Wrangler do Leonardo Fontolan lá no Brasil tem esse mesmo câmbio, então assim, vai ser muito importante né, para desenvolvimento a gente fazer esse câmbio funcionar. Mas para fazer tudo isso a gente tem que primeiro então botar a FT, depois a gente vai mexer nos coletor e vamos ver como é que vai soar essa Mercedes V12 aí com os coletor, com o escapamento completo aí. Só que vai ter uma missão meio brava dessa história aí que vocês vão ter que acompanhar, então prepara aí, bota na TV, chama a família e chama a gurizada, esse episódio vai ser muito legal. Para começar então esse episódio, deixa eu relembrar um pouco desse carro aqui, que inclusive esse carro aqui eu comprei por uma influência do Denis ali, um dia que a gente estava no Café Octane, e aí eu fiz uma brincadeira, me dei mal, me dei bem na verdade, Você deu bem, né? que eu disse que se tivesse 4.000 comentários no vídeo do YouTube aquele eu compraria o carro. E aí não é que deu mesmo, o comentário do sábado à tarde, os caras se emocionaram aí no vídeo e eu fui lá e comprei o carro. Só que até eu ia comprar o mais barato e acabei me emocionando e peguei o mais caro, o mais em conta, né? Ou melhor, né? Esse carro aqui a gente pagou $16.000 nele aqui nos Estados Unidos, né? É um carro assim que pagamos bem, é um carro que tem seu valor aí, digamos assim, já é um clássico, né? Depois disso eu coloquei as rodas, né? Consegui comprar essas rodas no Bring a Trailer. Eram umas rodas de S65 AMG, Aro 19, que é relativamente raro. Agora a gente só tá com um probleminha aqui. O pneu, de vez em quando dá uma baixada na suspensão e o pneu pega, esquenta o paralama e some a tinta aqui assim. Já tentamos até pintar, mas ela levanta bolha nisso aqui, né? E então... A solução é regular para o motor original, mas não, né? Aí, e o Denis tem a dele ainda, né? Que tá abandonado lá no... Não, essa semana eu comecei a mexer, ela vai começar... Ah, é? Tá lá, ó, lá no fundão, ó. No fundo da parada. Mas essa semana ela volta. Ela voltou à vida, já tá andando, só não tá indo pra trás, não, só não dá ré. O resto ela funciona. E aí, como ele sempre me enche o saco, se eu tenho um carro funcionando, pra que vamos deixar ele funcionando? Vamos parar ele, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Esse é um dos... Mas é que tá tudo funcionando, o Supra tá funcionando, o DeLorean tá funcionando, o C8 não, mas o Jet Ski tá funcionando, então vamos, hora de parar um carro tem que ter aqui. no mínimo 2 da coleção, tem que estar sempre sem parar, então tem agora botar esse. Mas aí pra missão agora, seu Arcondo, né, que é mais conhecido como Arcondovich, aí dos escapamentos dos outros. Agora nós vamos fazer um Arcondovich com um Baidenis aqui no... Tá, mas esse aqui vai acabar tirando também? Não sabemos aí, ó. Até agora tem uma marca aqui no braço do DeLorean, agora eu vou ter outra da Mercedes. Tem um lado bom, o escapamento tá lá exposto, lá na FT do cliente. Verdade. Ah, sim, ficou lindo. Então, o que é a nossa ideia aqui é... Depois eu vou explicar melhor, mas esse escapamento aqui é um escapamento de Aston Martin, tá? V12. Que a gente vai cortar os flanges e botar ali no carro. Tá, então primeiro eu tive que fazer um escapamento de motor de Ferrari para DeLorean e agora tenho que fazer um de Maserati para Mercedes. Não, de Aston Martin. Aston Martin, desculpa. Aston Martin, Subiu do nível, viu? Subiu do nível. Então é o seguinte, Aston Martin
E aqui tem as pecinhas que a gente vai fazer uns upgrades depois, mas aí daqui a pouco eu mostro, ó. Mas antes de tudo, ó, nós já temos aqui um protótipo do Plug and Play para botar a 700 no carro. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar como é que tá o som do motor aqui dele, né? E mostrar, e ver se tá tudo funcionando. Vale a pena? Tá tudo ligado aqui? Tá tudo ligado. Deveria. Limpinho aí, ó. Ó. Ele tem um estralado, né? Parece que tá se perdendo o som do V12. Tem um som assim meio... É, ele tem alguma característica assim que fica estranho, né? É estranho mesmo o som. Ô Luiz, tá com ronco do quê? Vai, você que é especialista em ronco. Aquela vez tu falou que o Delar tá com ronco de Chevette, aqui, ó. A sinceridade, tá com ronco do quê? Cara, mas parece aqueles cadete GSI com os escapamento cadrão falso, sabe? Você conhece? Olha, eu tive um Você cadete conhece? GSI, eu já botei um cadrão falso e era assim. Cadete GSI, ó, cadete GSI, bem específico. Cadete GSI com cadrão falso. Sabe por quê? Bem verdadeiro. Porque o cadete GSI não tem catalisador. Aí quando tu bota o abafador, o último cadrão ruim, fica exatamente assim. Exatamente. Aquele O barulhinho. ronco na lenta meio gravezinho, enquanto você leva reng, interrum, reng. É isso aí. Que absurdo, né, cara? Importante a cotação. importante, né? A Tem cotação. Cadete, né? Eu já tive um cadete, ele me vendeu um cadete GSI uma vez. Olha aí, ó. Viu? Único dono. Foi aquele com cadrão, então Não, quando eu pedi pra ele não era assim. já não era assim. Era isso aí. Olha a cara do Felipe lá. Vai te embora, estamos falando de carro de gente Tá, de Mercedes, vamos. Chevrolet, Cadete. Agora é o seguinte, ó, agora nós temos o nosso departamento de protótipos e chicotes aqui, que fez um trabalho interessante. A gente vai tirar 3 módulos do carro, ó, que é o módulo do câmbio, 2 centrais de injeção eletrônica e colocar uma ECU que vai fazer tudo. E agora, será que isso aqui vai funcionar? Direto? Aqui na mesa e na ideia. Na teoria, sim. Na teoria tudo vai funcionar, né? Só depois vamos ver. É um V12 mais moderno. A minha tinha mais módulos, aqui tem É? mais já. Essa aqui já melhorou. A tua era... A minha tinha módulo para as borboletas em separado também. E daí tinha módulo para... módulo do corpo que não fazia nada, assim, só interligava todo mundo. Eu acho que a tua originalmente é módulo de injeção, módulo de ignição É, separado, tudo separado. ainda a borboleta separado E e ele câmbio tem separado. 7 módulos em total. Era 7 módulos. total. Caramba. Saiu 7 Ah, tu módulos. vê que a Mercedes já era mais avançada nessa Sim, época. mas né? 91, a tua é 2001. Ah, 99. É, verdade. Mas antes ela já E era a tua assim. ainda eu não tinha um sei. módulo de interface no meio de todos esses módulos meu para eles Deus. conversar. Não, mas Tem uns lá que a gente teve que deixar porque parou de funcionar os vidros. Mas essa aqui já é bobina individual. Tinha uma versão que era ainda com distribuidor, com 2 distribuidores igual mas dele. anterior, né? A minha é com distribuidor, 2 distribuidores. Né? Então Agora não tem sei- 2 bobinas. não sei que esse, ano na que é. verdade, realmente é a base do Pagani, né? Esse motor, com as bobinas Ah, individual. sim, né? Esse é a base. Cabeçote, tudo mais longo. É, até Bem mais forte nesse motor. A minha tem tipo 290, essa aqui tem 400 cavalos. Né? 420 de roda, Olha aí, ou bem não? mais Não forte. sei. Não, Não lembro. 380 de Aspirado com roda. aspirado. 380 de roda, né? 380 de roda. Acho que era 100 cavalos a mais, se eu não me engano. Sim, um monte. Não, eu andei com ela, anda muito mais. Aspiradinha assim. É, e diz que controlando o câmbio dela fica melhor ainda, né? Porque esse câmbio aí é meio... o controle dele original é meio lento. É bem lento. Né? Aí todo mundo falando que tem uns 2 solenoides ali, que eu já até comprei ali, que é os azul, que coloca ali e faz um furinho no não sei onde ali. O câmbio é feito para quem anda. Furo, É. 2... Tu viu? O Luiz Tá. tá pensando ali, o câmbio é feito para velho andar, né? É carro de velho, né? Esse aqui é o Carro de estilo. velho, né? aí Tem o carro câmbio... velho também, isso aí, estamos ficando tudo velho. Né? Tá, então agora é o seguinte, ó, vamos botar FT, vamos passar o chicote por fora porque ele tá meio que sem finalizar. O que a gente fez aqui, ó? A gente teve que comprar os módulos de injeção, ó, para tirar
exatamente o conector, ó. Aí nós fizemos tudo isso. Aí nós perdemos um chicote desse. E aí a gente fez tudo de novo agora. É tudo de Tá, novo. explica de novo, sim. Esse chicote é o segundo deles. Então, como é que perderam o chicote? Sumiu. Ninguém sabe. Mano, não é tão pequeno isso aqui pra perder. É, Não é pequeno pra perder, né? Mas ninguém sabe onde é que foi. Esse é o segundo. Ou seja, o que eu acho que em algum momento alguém olhou, é fio. E joga fora. Tu não botou, sei lá, dentro do Cuda, foi pro Brasil. Não, isso não, mas tudo não tem mais nada dentro. Mas, Na hora que a cara, gente acabar de montar o carro e funcionar, ele vai aparecer. Ah, normal. Exato. Deve ter que comprar outra. Aí vamos ter que comprar outra V12. Ó, vou começar a procurar, gente. então é o seguinte, ó. Vamos botar uma FT700, porque na verdade como a gente quer... Tem uma razão que eu quero botar a 700 nesse carro. Uma é que ela consegue comandar a CAN, e aí a gente consegue comandar o painel original a funcionar via CAN. E na 600 não dá pra fazer isso, senão podia... Ah, não, e outra coisa é a seguinte, esse carro tem 12 bicos, 12 bobinas, mais os câmbios, e a 600 não dá pra controlar Não tudo, dá conta tudo sequencial. Até dá, exato, daria para fazer semi-sequencial ou Wasted Spark, mas para sequencial precisa todas as saídas. E aí, como é 12 cilindros, precisa duas Spark Pro 6, que é o módulo de ignição, são bobina burra, né? Que chama que não tem módulo interno. Então, basicamente, com uma 700 e os dois módulos aqui, a gente vai controlar, digamos, todo o motor. Vamos fazer o seguinte, vamos mãos à obra aí. Vamos começar a tirar? Vamos abrir o... Abre o capô aí, Denis. Vamos, deixa eu ver. Tem que puxar a trava lá. Porque o que vai acontecer nesse caso? Como a gente mexe no escapamento drasticamente, basicamente a gente bota uma Fueltech antes para fazer funcionar, para garantir que está tudo funcionando, aí a gente vai mexer no escapamento, porque não adianta botar o escapamento se não acertar o motor, né? Ele não iria funcionar perfeitamente. Aqui já tirou as caixas de ar, né? Tira as caixas de ar que a gente estava dando uma olhada nisso. E aqui onde é que são os módulos de injeção, né? Isso. Então aqui, ó, aqui é os módulos, ó, então a gente tem... vamos desligar a bateria dele, né? Sim. Onde é que tá a bateria? Tá no porta-malas. Isso é importante, ó, sempre que vai começar a desligar módulo e bater, essas coisas assim, é desligar a bateria desses carros, né? É cheio de... às vezes tu desliga ainda mais quando tem dois módulos de injeção, quando vem um módulo fica ligado, outro não, daqui a pouco ainda mais esses carros mais antigos, é melhor fazer isso. E aqui tem os dois módulos de injeção e dentro do carro tá o módulo de câmbio, né? O módulo do câmbio tá aqui embaixo no pé do carona ali. E aqui ainda tem uma coisa interessante, esse carro tem borboleta eletrônica e ele tem MAF, né? Que é o sensor de massa, fluxo de ar, né? Ele basicamente lê a quantidade de ar que está passando aqui. E esse sensor aqui é um pepino, assim, nesses carros, todos esses carros velhos, assim, com 20, 30, 40 anos de idade, começa a dar problema, né? Dá problema sempre. Desconectou lá? Tá desconectado. A minha maior preocupação, na verdade, aqui vai ser para onde passar o chicote para dentro depois. Quando você tira essa caixa aqui, tem um buraco lá embaixo que você consegue. Aí, agora... Teríamos que tirar os na verdade dá para deixar os dois, tem que tirar? Porque... Não, depois a gente vai tirar. Vamos ligar ele por fora, porque o que acontece? Quando você tira aqui, você tem um buraco que dê acesso lá dentro, entendeu? Sim. Não, então, na verdade, aqui, ó. Me ajuda aí, ó. Vai fazer um plug and play por fora no carro agora aqui, ó. Qual que é qual aqui? Tá. Tá marcado qual que é o 1. Aqui também, do lado, tem um. Tá. Esse é o lado 1 e o lado 2 desse lado. Dá pra passar por ali? Então aqui, ó. Aqui as sondas. Então lado 1, vamos ver se é... E esse chicote foi feito só olhando o diagrama original do carro, né? Sim, não Então é até bem simples de fazer. Nem testamos ainda, né? Deveria ser o mesmo. Nem testamos isso ainda. Agora sim. Testado. Às vezes assim, às vezes a gente faz uns carros que tu testou antes, né? Esse aqui vai ser na emoção mesmo. É quase igual os dois lados. Mas Quase igual. tem só uma guia aqui diferente de um lado para o outro. A taxa tá virada? Não, não tá, ó. Não. O encaixe é muito bom desses modos. Alemão, né? Tá. Mercedes, BMW, tudo Tá plugado aqui, um monte de fios.
São saídas e entradas extra que Sim. sobrou. E o câmbio. E o câmbio tá ali dentro. Na verdade, agora a gente tem que fazer o mapa da 700. Vamos fazer a configuração. Vamos deixar as bobinas desligadas primeiro. Ó, eu vou fazer aqui agora, ó. Vou botar a 700 ligada no power bank. Essa é uma maneira de ligar ela, porque ela consome bastante energia, digamos assim, via USB. E dessa maneira a gente consegue ligar ela sem precisar ligar no carro ali, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar com ela aqui. Deixa eu ver se ela está atualizada e vamos converter o mapa, né? O que é legal aqui, tu faz uma configuração nela. Eu vou colocar ela como SL600. E aí com isso, quando eu chego na firma aqui e ligo elas na rede, eu consigo ver certinho a 700 de cada carro, sabe? E aí, literalmente eu posso deixar ela ligada na USB, alguma coisa assim, baixo os logs da minha mesa, baixo tudo ali normal. Até às vezes uma coisa que a gente não pensou muito, né? Hoje quando tem que mexer numa 600, que tem que plugar o cabo, coisa assim, tem que plugar cabo agora. Na 700 só no Wi-Fi, é muito melhor. Ela já está no Wi-Fi aqui, ó. Está conectado no Wi-Fi do 5G. Para sincronizar eu só venho assim, ó. Tem esses 6 dígitos aqui de segurança, ó. E eu digito aqui no computador, ó. 631 349. 641. 641. Tá, que agora vai mudar. Agora fica 1 minuto, ó. 836 789. Aí ela conecta, ó. E aqui, como ela já tem uma versão mais nova, ele vai atualizar. Vamos fazendo a atualização de firmware dela. Enquanto isso, a gente já vai abrindo o mapa aqui, ó. O que eu vou fazer, ó? Eu vou importar o mapa da 600, da FT600 para ela, ó. Função aqui, ó, importar mapa, ó. Vem aqui embaixo e eu vou selecionar aqui. Eu abro o mapa aqui, ó, e agora ele importou o mapa aqui já, ó. Posso até renomear ele aqui, ó. E eu vou agora ver... E agora tem algumas coisas que a gente vai ter que configurar na mão, ou para garantir, assim. Vamos ver as configurações do motor aqui, ó. Característica do motor. Ordem de ignição. Será que a ordem de ignição é essa aqui, ó? A última vez que a gente olhou a ordem de ignição, a gente fez errado, que era o motor da Ferrari, né? Qual que é a ordem de ignição desse motor aqui? Não está escrito, não. Não é aqui. Não, tem que... Não, mas qual é a ordem, o firing order dele mesmo? Ó, Você tem motor alguma 6 literatura dele? Tem. 6 litros, pressão máxima 0, aspirado. Qual que é a rotação máxima? 7.000? É, tá bom, né? Não vai mais do que isso. E aí agora a gente vai fazer, ó. Vamos ver aqui, ó. Sinal de RPM é RAW, descida. Então, ó, tá registrado em vídeo aí. Se tiver ronco de 6 cilindros ou de 4 cilindros, é culpa dele. do Denis aí, ó. Aqui não é tão simples para tirar a tampa de válvula para conferir isso, sabe? Sim, pra quem não tá ligado no DeLorean, né? A gente funcionou, chegou quase a começar a fazer o escapamento porque ele tava com um ronco de 4 cilindros e porque a gente tinha botado a ordem de ignição errada, tinha 4 cilindros que estavam fora de ordem, mas não dava, ele funcionava razoavelmente ok, né? Incrivelmente, é. Cara, eu não tô acreditando que isso é um motor de Ferrari, velho. Isso não pode ser verdade. Tá, então tá, sinal de fase. Vamos botar aqui um aleatório RAW para descobrir. Injeção aqui, ó, sequencial. Ah, tá. Aí tem que configurar as duas borboletas eletrônicas. Tá. Botamos as configurações aqui que a gente acha que é para começar. Vamos agora ligar a 700B. A primeira coisa que a gente vai fazer é testar os sensores, autuadores. Tem um monte de bobina, um monte de bico, um monte de conector aqui também, ó. E esse aqui vamos ligar todos, ó. Vai o A, B, C, D, E. Fazer bom uso da 700 aqui, ó. Agora é o seguinte, ó. Agora quando liga a ignição lá... Não sei se a bateria já tem que colocou ligar de a novo. bateria. Eu acho que não, né?
Aqui, ó, tá até comprido esse chicote, vamos deixar aqui, ó. Porque a gente vai ter que fazer esse chicote mais comprido para passar por dentro, né? Vou ligar a bateria. Tá. Tá. Ligou, não ligou ECU. Tá certo. Ligou a ECU. Isso já é bom. Vamos ver se tá mexendo aqui as entradas. Pedal talvez primeiro. É. Vai. Não. Não mexeu os pedal. Tá. Parece que os pedal tá faltando 5 volts, porque não tá nem... A temperatura do motor parece que tá marcando até. Os pedal estão marcando 0, como se estivesse faltando 5 volts neles. As borboletas até estão marcando, viu? Sem calibração, mas estão marcando as tensão Sim. correta. Só no pedal. Muda o câmbio ali pra ver uma coisa. O câmbio muda, sim. Neutro, drive. Dá pra fazer a sequência do câmbio aqui, ó. Então vamos ver. Tu tá... Qual marcha? Tá em parque. Tá em Agora. parque. Ó. Aí o parque aqui, ó, tá... O switch A tá ligado. O B, o C. O ABC tá o parque. Tá. O Ré. Ré. Tá o... Aqui, ó. Só o BCD. O BCD. E o... Vai. Neutro. Neutro é só o B. Tá. E o que mais tem? Drive. Tá. Qual que é o drive? Tá. O C. Tá. Tem mais Depois tem um manual 4. Tá, o manual. Deixa eu ver. É o D. Ou seja, manual 4 na verdade. Tá. Não, mas beleza, já serve. E qual que tem outros aí? Tem 1, 2, 3, 4. Uma coisa. Bota no manual, troca num... 3. Ele até tem, então. Tá, então vou fazer o seguinte, ó. Manual não vou botar. Tem que botar drive e ativar também 4, 3, 2, 1. Tá. Aí qual que é o... Bota no 3 aí. Tá no 3. O 3 é o B. Tá. Bota no 2. 2. É o A. Tá. Bota no 1. 1. É o A, B, E, D. Podia puxar a mangueira de vácuo, ver se tu consegue ali. Deixa eu testar a saída de injetor, vamos ver. Clicou ou não? Clicou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão clicando? Não. 7. Não foi. 7 não? Não. 8, Foi. 9, Foi. 10, Foi. 11, Foi. 12. Foi. 7 não, então. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tá, 7, sim. 8, 9, 10. Porque sabe o que eu fiz? Eu vi aqui o coletor e eu achei que esse era 1. E tá aqui o 1, na verdade. É? Aqui é da frente. Esse é o coletor do 1, Aham. do tubo do 1. Mas o veículo o injetor tá aqui. Agora a gente estava tentando descobrir por que não tava, o pedal não estava alimentado nem nada. Aí descobrimos que na verdade estava invertido as duas ECUs aqui, a esquerda e a direita, 1 e 2, porque quando contou, o que tu fez? Tu olhou o cilindro 1. Eu olhei esse aqui que é o tubo do cilindro 1. Mas o injetor ele vai 1 pro outro lado. tá aqui, na verdade, do outro lado, não é esse daqui. Agora Pode vamos... dizer isso. Deixa eu só ver se o pedal vai ler, que eu tô mais curioso do pedal. Olha, ele leu a temperatura do ar agora. 87 tá marcando aqui. E o pedal tá lendo também, acelera, hein? Certinho o pedal. Tivemos uma perda aí, o Arcondo falaram que ele não queria ficar mais tarde hoje. Me falaram que eu quero ir embora. Temos borboleta, 2 borboletas. Vamos testar agora se a gente tem os injetores. Testar o 7 direto. Não? Não ouço. 8, 8. 9, 10, 11,
12, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Show. Tá, mas só um cilindro a gente pode tentar bater arranque, né? Pelo menos pra... Tá, mas um deles não funcionou? O 7 não quer funcionar. E foi agora quando mexeu. Vamos Faz tentar assim, tirar ó. aqui. Não, nós vamos ter que dar uma batida de arranque Claro, só pra ir. Senta aí, Vini. Então. Deixa eu vem. tirar aqui, peraí, tira aqui pra ver se... Não, mas ele tá. Bom. Botaram as Spark ali, não? Ou não querem botar? Ah, as não. Spark? Tem que botar as Spark. Aqui é o módulo de ignição. Os 12 cilindros. Fica ligado aí, né? Dá uma. O que eu vou ficar ligado? De dar a chave e sei lá. desligar? Não, assim, se ele acelerar ou. Foi então? Vai. Nope. Não? Talvez tenha alguma coisa do arranque que tenha que... Ah, peraí. Tá em parque? Tá. Ah, será que o. Não. Não dá giro, não dá arranque? Como se ele não liberasse o... Tá. Não foi tão fácil assim quando a gente pensou. É que esse carro ele deve ter um monte. Ele deve ter algum bloqueio de... Mas o bypass do arranque desse carro, ele passa pelo câmbio. Pelo Se não tiver câmbio, em né? parque, ele não liga. ele... Se não tiver em parque no Não, meu, mas ele não vai olha, ligar. ele passa pelo câmbio mesmo. A gente tem que olhar o diagrama do câmbio. Tem que dar um... Provavelmente tem que pegar um pino e jampear no outro ali. Pode ser. Tu tem o diagrama do câmbio ali? Uhum. É, porque... Sim, ele protege o arranque para não dar em parque. Então, a gente tem que ver qual que é o pino que tá para fazer o jampear ou fazer a FT controlar isso aí. Só liberar em parque. Tá. Bom, o resto funcionou. Quer dizer, um bico ainda não. Acho que a gente pode ver se esse bico tá ligado certo no chicote. Aqui. Uma coisa que a gente sempre faz, sempre que está mexendo no carro, e a bobina é uma coisa que se cometer um errinho, ela queima, né? Especialmente bobina assim. Então, sempre desliga os modos enquanto está entendendo qual que é o sistema elétrico, né? Nós temos que ver porque essas ventoinhas estão ligando também do ar-condicionado. É porque elas também passam pelo módulo de injeção, né? E quando você desliga o módulo, ele tem emergência e atraca. Tá, então a gente vai ter que ver. É, que talvez seja a CAN, né? Que a gente não tá mandando a CAN ainda pro painel. É porque esse carro a gente chamava de sistema freak, porque ele ligava direto pelo módulo. O módulo de injeção que controla essa ventoinha. Do ar? É. Então é o seguinte, ó. É poucas horas, na verdade, umas 2 horas e pouco que a gente tá mexendo, né? Ó, vamos ver o que o Vini vai falar, peraí. O amarelo 7, ele é um starter lockout, eu acho. Starter lockout. É, provavelmente tem que aterrar ela fazer uma coisa, né? Ah, tá. Ó, então tem chance de a gente bater arranque agora ainda. Tá, vamos ver se dá arranque. Nope. Não? Deixa eu trocar a saída aqui pra mim. Tinha que pisar no freio pra ligar ela, não lembro. Acho que sim, mas... Tu vai trocar a polaridade dela? Vou. Tá, vai lá. Nope. Não. Mas você botou qual saída? Eu botei como partida, mas eu mudei de 0. Mas em... Tipo, eu botei o ativo em 0 e ativo em 12, sabe? Mas o que tá acionando a partida? Nada. Mas é como ela tá desativada, eu botei Sim, ativo. vai ficar pro outro lado só. É. Consegue testar ela só pra gente ver se a gente escuta alguma coisa? Ah, é boa ideia. Deixa ligado aí. Vini, já bota no neutro a alavanca. Ó, tá escutando alguma coisa? Não manda. Bota no neutro, só por via das dúvidas. Tenta dar. Não? Tá, bom. Tem que te botar em parque para tirar a chave. Então é o seguinte, ó. O motor de partida não está liberando, a gente tem que descobrir o diagrama, o que é, onde é que ele está, né? E o cilindro 7, o fio, vamos ter que bater aqui até o chicote para ver se... Tá no lugar certo. Mas em contrapartida acertamos 11 cilindros de injeção,
os duas borboletas, os dois pedal. Apesar de que tem uma borboleta que está estragada, com uma trilha dela está estragada, mas ela se vira sem. Talvez é por isso que ligava a luz uma das luzes da injeção também. É. E a temperatura de ar do motor funcionou. Tudo bonitinho, então não estamos tão longe. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer assim, ó, e a gente vai ter resolvido isso aí nas próximas horas. Aí. Na verdade, hoje todo mundo descobriu que a gente quer ir para casa agora. Como é que é? A minha mulher disse que eu quero ir para casa agora. Então eu não vou poder ficar mais tarde hoje, mas já temos um progresso. Porque a gente tem que fazer isso aqui funcionar. Chegou a testar a alavanca, a posição ou não? Tá funcionando. Tá lendo assim. Uhum. Pô, 100%. É, a alavanca também. Uhum. Então tá, vamos lá. Tá complicado mesmo. Na verdade, só estamos tentando entender como que é o diagrama do motor de partida original. O relé da partida precisa de um acionamento por parte ou do controle da transmissão ou da ECU. Mas aqui, na verdade, tem ainda uma interconexão entre o computador do motor e o computador do câmbio. Então, estamos tentando entender o diagrama ali para decidir qual saída que é a que precisamos. Tá complicado. Tá tudo ligado agora e ali. Estamos perto, né? Já não tá só lá no relé. Agora já sei qual que tenho que... Não! Esqueceram de ligar a saída da ECU, né? Ou ligaram a saída da ECU errada. Então, eu não fiz o chicote. Então, De nada. você não me falou qual que é. Só um tchau, né, Luiz? Nada, né? Eu já tenho a esperança agora. Só faltou um fio. Luiz tinha razão? Não. Não, tinha razão que estava faltando uma coisa, né? Isso com certeza. Não, pede de novo, tem que pedir de novo. Da O pistola. que você precisa? De fogo? Fogo. Peraí, me pagaram uns $30 por isso. Mas a alegria compensa. É muito forte para meu gosto, mas tá funcionando. Ai, James! 16,5. Faltava ligar ainda o sinal que estava indo da chave até a ECU original. E a ECU original liga o relé. Mas a ECU original também aguarda pelo sinal da TCU, do controle do câmbio, para dizer sim, ele está em parque ou neutro, mas eu acho que está tudo. Vamos tentar configurar agora aqui as entradas e saídas e vamos ver o que acontece. Agora vamos procurar a configuração. Start button. Não precisa ativar agora. O sinal é ativado por 12 volts e a saída é ativada por 0. Peraí. Essa é uma boa para tentar ligar, né? Tá. Vamos tentar agora. Rotação. Já temos partida, não temos rotação. Mas já estamos Já estamos no caminho. menos longe. Menos longe. Falta pouco. Bom, já temos partida, pelo menos. Pode conectar ali embaixo, por favor. Vamos tampar aqui de novo, aqui na frente. E vamos ver agora por que não temos sinal de rotação. Eu não sei se o sensor é Hall mesmo. Ele está configurado como Hall. Para mim, esse carro deveria ter, eu acho, um sensor indutivo, eu acho. Tá, vamos procurar aqui. Aqui, ó. Fez aí, ó, tipo... Vocês foi um minutinho, mas aqui...
parece que foi um pouco mais de tempo. Vamos conversar com o seu Arconda aqui. Qual é a expectativa? Já funcionaram? Estamos nisso, né? A ideia agora é ver, na verdade, se dá a pressão de combustível. Faltou também o fio que liga a bomba de combustível. Então vamos recapitular. Ó. De ontem, sempre o chicote protótipo vai ter algumas coisas que a gente não acertou, né? Então esse motor tem tipo um VTEC, né? Sim. Que é um comando só, um on-off assim, e ele estava ligado os dois separados, agora a gente ligou juntos, né? Sim. A outra coisa, o sinal, o injetor 7 estava um pino errado ligado? Sim. O injetor 7 estava um pino errado, o teste ali nos indicou. A gente conectou errado também, porque se confundiu da ordem dos cilindros ali. É muito cilindro para se confundir. E a questão da borboleta 2, ele conseguiu arrumar, não? Não sei o que era. O Vini estava trabalhando nisso, mas tá funcionando agora. É porque a gente fez, na verdade, uma das borboletas, acho que estava ligada errada, e aí a gente botou como um sinal só. Mas aí, beleza. Agora a gente vai ver se liga a bomba, porque tinha esquecido de ligar a bomba de combustível. Não. Acharam o pino da bomba? Eu acho que sim. Mas não sei, nem olhei se está configurado, por exemplo, a função da bomba. Tu botou o mapa que eu mandei, não? Não. Que eu botei, não, com a CAN, com as coisas. Não, ainda. Vamos ver. Tá, me dá um segundo, vou configurar ali a saída primeiro. Isso é uma coisa legal, na tela aqui tu vem e faz tudo, né? Até mais fácil do que pegar o computador e fazer ali. Bomba de combustível. Só não sei se a saída está ativada. Tem que ativar a função, de bomba. Aqui, ó. Aí não está nem ativada. Aí ativa a bomba. Vê ali. Eu não sei ainda se é 12 ou é... Bota, tô sempre ligado, de repente. Ligou aí, não? Não. Bota ativo em 12, de repente. Não? Não sai? Pode ligar, mas não pode ligar, não. Deveria. Então desliga e liga, de repente. Fica configurado. Assim. E o lugar dela vai ficar legal, a gente vai tirar essa moldura aqui, ó, e sentar ela ali embaixo, assim, ela vai ficar perfeita. Vai dar uma visão moderna aqui. Tipo, parece uma tela de DVD, né? É, tipo uns dash que nem dos GTR, os carros assim que tem no meio ali uma informação mais completa. Só quero dizer que você fala sempre que eu sou o cara que bota muitas telas em todos os lados, né? Não, só para lembrar isso. Aqui é diferente, né? Essa tela tá autorizada a botar. Não, quando bota central multimídia do Paraguai com o retrovisor aqui do Paraguai. Em cima, embaixo, tela em todo lado, mas essa tela dá para botar então. Tá, beleza. Não saiu então algum motivo. Tá, então tenho que ver se tem outra saída. Tenho que procurar o diagrama da bomba. Deixa então. sempre ligado, porque aí e bota de repente ativo pelo tamanho da energética aqui, vocês veem que o negócio tá sério mesmo. Tá feio aqui, ó. Na verdade é o seguinte, esse aqui é um dos pepinos mais amplos que a gente podia arranjar, né? Um V12 com um zilhão de coisa, um monte de módulo e tudo interconexão e tem que fazer isso dar certo, mas esse é o desafio, ó. Seta 735. Tem um diodo, parece negócio. É isso. 735. Tem uns diagramas da década de 90 da Mercedes, né? E agora aqui é o seguinte, ó. Como é que tá o senhor? Tudo bom, e Seu você? Luiz. Beleza? Esse é o cara dos design aqui dos Dash, né? Isso, a gente tá customizando tudo que dá aí. O dela tá pronto já quase. Tá pronto? Tá quase pronto. Quero ver então Dá depois. pra testar, daqui a pouquinho a gente já sobe ele. O mais legal é que a gente faz lá e sobe direto no carro aqui, não precisa Sim, passar Wi-Fi. cabo, nada, Wi-Fi. Sobe sozinho o mapa, vem aqui ver, ficou bom, ficou legal, troca, né? E uma coisa que a gente está fazendo, a 700 ela tem uma maneira legal de mostrar como é que tu faz o... Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o teu computador? Pode ser? Vamos mostrar pro pessoal porque é legal. Agora é o seguinte, vamos ver na estação mesmo como é que faz. Porque a 700 ela tem um dashboard muito complexo, muito completo, que pode ser feito bastante coisa, né? E aí tem os instrumentos, na verdade, que tu pode jogar, só que se tu deixar um fundo preto, fica muito simples, né? E aí a grande jogada é o fundo, né? Que essa é a parte, digamos assim, que hoje dá para usar métodos criativos de tu fazer um painel parecer tipo
um outro carro, né? Exatamente. E aí tu tem e isso que ele está fazendo aqui, ó, na verdade qualquer um pode fazer, é só baixar o software no nosso site e dá para fazer. Obviamente tem que ter uma habilidade aí com alguns recursos de gráficos, Exato. né? Photoshop ou geração de arquivos. Eu vou mostrar aqui um pouquinho que, assim, eu uso basicamente o Photoshop e Illustrator aqui, que são ferramentas de edição, mas pode se usar qualquer outra ferramenta. É o Canva, que é uma ferramenta que o pessoal tem mais... Dá para usar o Paint? Dá pra usar. Na verdade, você sempre fala que vai do usuário, né? A ferramenta que funcionar para o usuário vai embora. E assim, o que é interessante aqui é que para otimizar algumas coisas, assim, porque como tudo está relacionado ao background da 700, eu uso inclusive o ChatGPT para gerar alguns molduras de gauge, né? Então aqui, essa aqui é uma moldura de gauge que eu gerei para a SL600, que é igual dela, então eu subi uma referência aqui, eu fui lá, tirei uma foto dela, né? E pediu pro ChatGPT fazer. E aí aqui, por exemplo, assim, eu gero alguns botões, eu peço tudo, eu peço para ele gerar esses assets, ó, baseado nesse botão, e aí ele gera para mim, para facilitar o processo, porque isso aqui tudo demora tempo para modelar, se for desenhar na mão, isso aqui você vai ficar uma semana ali fazendo, então você consegue fazer rápido esse processo. Então aí aqui a gente gera esses assets, dá para gerar com inteligência artificial. E aqui é uma seguinte, ó, até se vocês que estão assistindo isso aqui têm uma FT700 ou querem brincar com isso, mas não entendem nessa parte gráfica, tenho certeza que vocês têm algum amigo que sabe mexer no Photoshop, que sabe usar um ChatGPT, qualquer um pode fazer, entendeu? É só tu olhar o que tu quer de referência. Então, que nem a gente fez os dashes do DeLorean, a gente fez o dash do C8, tudo baseado no que o carro já parecia, usando alguns cenários gráficos. Aí tu, claro, tu vê no mapa o que... Certos carros têm GT, que tem temperatura, velocímetro, então tu monta assim com os componentes que tu quer e consegue fazer, né? Então assim, ó, por exemplo, o primeiro passo legal para começar a testar é um fundo. Aqui, esse fundo aqui, isso aqui é uma textura que dá para achar no Google, em qualquer lugar. Essa que eu gerei é uma textura no material de couro, igual do material dela do original, mas é um fundo e você vai subir ele aqui no software do Vision e a partir disso você consegue começar a configurar os gates aqui em cima. Então aqui já está todo desenhado, mas ele começa assim, ó. Ele começa só com fundo, aí depois eu fui lá, acrescentei aqui os elementos, aí eu, aqui no caso da SL600, fiz esse trabalho de desenhar a graduação do gauge dela inspirado na original, né? Isso aqui dá um trabalho para fazer, lógico, exige um pouquinho mais ali de paciência, mas ainda assim, você trocando apenas aqui já por exemplo, os backgrounds, você já consegue brincar, fazer bastante teste aqui e testar, por exemplo, assim, que tipo de gauge que fica mais legal aqui, né? Você pode trocar, por exemplo, aqui, né? A gente já fez vários vídeos mostrando como que funciona, então a gente coloca um gauge circular, então você vai testar, ver o que fica mais legal para você, mas o nosso objetivo aqui é usar uma ferramenta que é relativamente simples e testar o limite dela, assim, para implementar. Então, aí a gente usa uma 700 aqui para já ver em loco aqui como é que fica. Então, já salva, atualiza, já vejo aqui como é que ficou cada alteração. E depois a gente passa pro carro e vê lá no carro mesmo, né? Tipo assim, ficou legal, ficou bacana. Porque às vezes a gente faz aqui, vai ver, põe lá no carro, fica pequeno, não ficou... Né? No DeLorean a gente fez muito de ajustar o capacitor de fluxo ali para ele ficar realmente aberto, assim, né? Estourado de propósito, né? Porque toda a tela vai dar uma diferença, né? Então, assim, a gente brinca aqui com a luminosidade da tela da 700 e aqui no computador sempre dá uma diferença. Então, o legal é isso. Mas, em geral, é um processo... O que a gente está fazendo aqui é o processo que o usuário final pode fazer. É simular o processo que qualquer usuário faz. E uma coisa que está abrindo o mercado é exatamente pessoas que têm interesse de fazer esse tipo de arte aqui e para os carros, né? Então, assim, a gente até quer incentivar, porque hoje em dia, se for pegar um tuner, ele não vai mais só acertar o carro, ele já configura ECU, já faz tudo, e ele vai entregar um dash para o cara. Então, por exemplo, assim, tu vai fazer um acerto para o carro no dinamômetro, assim, que legal que não é tu entregar um dash bonito pro teu cliente já, né? E até hoje, assim, que a gente tem uma tendência muito grande de ter carro com customização visual muito forte, né? Que nem agora eu via no final de semana no Speed ali, o Sonic, né, do Diego, assim, pô, toda personalizada. Ele botou um Soniczinho, né? Ali, mas, pô, você pode fazer infinito de coisas ali. Então aqui eu abri o da 150, né, que é a F1000 HP. Esse aqui é um dash de 700 Plus, então obviamente eu não consigo testar ele aqui, né, nessa de 7 polegadas. Esse aqui foi mais um exemplo que a gente fez a grafia da original ali da Ford daquela época e a gente
inserir os ponteiros aqui que já é nativo do software da Vision. Então eu vou abrir aqui ó, a configuração do setup. Só para mostrar como é que é. Isso aqui, ó, na verdade é o que? É um ponteiro. Ó. Se você olhar aqui, ó, ele só é um ponteiro. E aqui nas configurações do componente eu só ocultei aqui, ó, o título dele, a unidade, os indicadores, o background e o value range. Então isso aqui na verdade é aquele gauge clássico que tem na 700 nativo, né? E o que a gente fez aqui foi fazer o seguinte, foi ocultar a aparência dele, usar somente o ponteiro. E aí aqui, obviamente, essa grafia aqui do contagiro original ali da caminhonete, da Ford, né? Ele tem que bater exatamente ali como o value range aqui que está configurado aqui no vídeo. Então, assim, para desenhar um gauge completo com a grafia exata, o desafio, a única coisa aqui é vocês conseguir entender qual que é a graduação do gauge aqui para você conseguir, né, entender onde que começa, onde é que termina e fazer bater os numerais. E aí você acerta, por exemplo, as divisões aqui. Então aqui eu setei para 8.000 RPM. E aí, obviamente, eu setei para 8.000 RPM e isso aqui vai ter 8 divisões. Então, que eu quero que comece no 0 e termine no 8. É uma matemática simples aqui, né? Então, o boost que foi feito a mesma coisa, ó, é um gaugezinho, ó, é um gaugezinho normal aqui, ó, que foi só tirado cadê o velho aqui? O value range aqui dele tá aqui, ó, então foi tirado aquilo ali e foi feita essa grafia aqui com iluminação por trás. Aí esse aqui é tudo um fundo, ó. Então, se eu arrastar tudo isso aqui, ó, obviamente eu não vou salvar nada aqui, vocês vão ver que, ó, tudo é uma imagem, ó. Ela é uma imagem de fundo que foi colocada aqui por trás e colocado os gauges por cima. Então, tudo isso aqui é tudo removível, né? Com exceção, tudo personalizado, com exceção do fundo que fica estático aqui, tá? Vamos abrir um outro exemplo aqui. Então, aqui a gente tem o do C8. O do C8 foi feito inspirado na grafia original do dash dele de fábrica, né? Então, basicamente foi pego uma imagem original e replicado o desenho dele aqui, né? E aqui a gente usa o tacômetro de barra, né? Que é horizontal. E aí aqui, ó, é só um componente sobreposto também, da mesma forma que eu mostrei ali no da 150. Ó. Então aqui, se eu habilitar de volta o background dele aqui, ó, você vai ver que ele é esse aqui, ó. A única diferença é que ele está exatamente posicionado nos valores aqui do fundo. Aí eu tiro a opacidade dele, né? Eu tiro a visualização dele e eu fico com a visualização do background que eu desenhei. Então eu consigo fazer um desenho estilizado, né? Mesma coisa aqui pro velocímetro, né? Nesse caso aqui a gente optou em deixar o velocímetro no centro, ó. Vamos colocar aqui, ó, o background dele. E tá aqui, ó. Ele é um padrão, o style dele que é o Modern, né? Tem o Vintage, o Modern e o Neon, que é padrão já da 700. Esse aqui é o Modern. Então, é só uma questão de posicionar, fazer bater o tamanho certinho, né? É simples de fazer isso. Um pouquinho de prática, bem fácil de pegar. E aí ele fica ali, bate certinho, tudo legal. Então, vamos ver aqui no DeLorean, que é outro exemplo legal. Esse dash do DeLorean, ele também tinha sido feito já pela equipe nossa de interface no Brasil, no ano que ele foi apresentado no SEMA. Tinha sido feita uma versão dele já desse dash. A única coisa é que quando a gente o carro chegou aqui, a gente teve toda, né, a questão da configuração dele com injeção direta e algumas mudanças do projeto que foram feitas. A gente pegou aquela base que já existia e foi adaptando aqui para a realidade atual do carro. Então hoje esse dash aqui, até o Anderson a gente fez aquela enquete no Instagram, né, pessoal perguntando qual foi até agora dos carros do Anderson aqui que tem a 700 com dash custom, qual que era o preferido, e sim, a maioria da galera votou aqui no DeLorean. E acho que não é à toa, porque, né, é um carro icônico pra caramba. E tem um dash muito icônico, esse dash aqui é muito carregado, né? O Anderson falou, não, quero botar tudo que dá de informação ali. Então tem muita coisa. Então a gente tem aqui essa aba que é só da né, Direct Injection aqui, ó, todos os gauges relativos à injeção. Aqui a gente fez o nível de plutônio, na verdade aqui ele é o marcador de combustível, então ele é funcional.
né, ele é aquele ponteiro horizontal do estilo vintage que tem lá no editor de Dash. A gente só, né, essa imagem aqui é legal, é um exemplo legal. Eu peguei a foto do painel do carro, do filme, mandei, né, subi ela no chat GPT e pedi para ele gerar um gauge similar aqui para eu colocar nesse carro. Aí, claro, usei um pouquinho de Photoshop para ir adaptando, melhorar, e aí a gente casou os tamanhos aqui e fez ele funcionar como, né, o medidor de plutônio. O capacitor de fluxo aqui também é uma imagem de inteligência artificial, né, que foi também gerada para colocar aqui nesse cantinho, e é tudo parte desse background que eu falei. Eu consigo acessar aqui na 700 da mesma maneira que lá no computador, né? Aqui nas configurações de interface, no dashboard setup, aqui, ó. Quando eu abrir aqui, ó, setup, vocês vão ver que ele aparece o mesmo menu que aparece lá no computador, né? Tem dashboard 1, dá para ter mais dashes, né, aqui. Mas, ó, se eu clico aqui, por exemplo, num elemento, ó, por exemplo, se eu cliquei, ó, ele vai abrir a caixinha verde em volta dele ali. Eu consigo aumentar o tamanho, diminuir, da mesma forma que no computador, claro que com algumas diferenças aqui para o software, mas é isso, né? Então, basicamente, resumindo toda essa explicação, tudo isso aqui é um fundo, né, com sobreposição dos elementos que estão customizáveis, que estão no editor de dashes. Então, assim, sabendo isso, você pode brincar com qualquer coisa. Eu quero fazer um fundo assim e sobrepor aqui o gauge e tal, faço, coloco e vai ficar bem legal, tá? Então, não tem erro, dá para fazer os botões, dá para fazer os digitais, os analógicos. E como a gente falou antes, acho que a criatividade é o limite, né? E aí, qual é a situação? Tentando conferir todas as entradas e saídas de ignição. Ah, porque agora tá com a ordem errada, a princípio. É. Aí sim. vamos tirar a tampa de válvula, não? botar Na a verdade, a gente vai tirar a tampa de 3. válvula, né? 4, Tá ligado, né? 6. Eu sei, por isso que eu tô fugindo. Porque, olha só, um dos upgrades do carro é esse aqui, ó. Tampa de válvula de magnésio, ó. Feita a pintura aqui eletrostática com textura, como é que chama isso aqui, ó? Cara, é muito leve isso aqui, é muito leve. Então a gente queria trocar as tampas de válvula para botar as vermelhas por baixo aqui, ó. Porque essa aqui é toda... Canal 3, 7, 8, 9. espera aí um pouquinho. Ah, tá, essa aqui é daqui, ó. Vai ficar bonito. E a admissão, ó, não vai mudar nada, mas vai ficar mais bonita, ó. A admissão preta, ó. Cara, isso aqui é pesado. Meu Deus do céu. Vamos ver se a gente tira agora ou tira depois. Agora é o seguinte, ó, a nossa ordem de ignição, que vocês viram mais um pouco antes ali, agora já pesquisamos de novo e já mudou a ordem no Google. E agora nós temos do Pagani. Então nós temos 3 ordens de ignição. A gente testou 2 e o motor pega meio fora de ordem. Agora vamos botar do Pagani Zonda. É? Não? Não, vai botar a dela. Mas a dela tem que ser igual ao do Pagani, o mesmo motor. Não, a dela é 1, 12, 5, 8, 3. Mas o Pagani é o mesmo motor. Não, do Pagani é 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2. Tá, mas olha só, então me enganaram nessa história aí, porque tu disse que esse carro aqui tinha o mesmo motor do Pagani Zonda. Pagani, mas o que muda pra mudar o ronco lá? A ignição. Mas aí nós estamos fazendo tudo isso aqui por nada, então. Mas o que muda lá é a ignição. Nosso amigo Luiz tinha falado pra nós isso O também. Pagani muda a ordem. Muda a ignição. É igual o motor do Luiz. O motor do carro do Luiz é usado na McLaren F1. Lembra? Só que na McLaren F1 muda a ordem de ignição. Ah, por isso que o dele é Não, igual ao sério? Chevette. É, por isso que eu teria igual um Chevette. Não, mas vamos botar na ordem da Pagani. McLaren vai que dá V1 não é certo. B10? Não, é 12. A F1 é V12. Já, tá, É beleza. muito cilindro. Posso ligar então? Pode, vamos. Qual ordem tá agora? 12. É a que, na verdade, é a que tava já no mapa base. O mapa base? Que já tinha, né? Então deveria ser. Não. Tá errado. Tá, desliga, bota a ordem do Pagani, vamos fazer um teste. Te falei, cara. Mas qual é a ordem do Pagani? 1, 8, 8? 1, 8. Não dá pra voltar pra 7 primeiro que você falou o outro dia ou... Não, bota do Pagani, vamos ver. O que é o pior que pode ser? Backfire aqui no Inter. Nós temos outra. alumínio. Tem Vamos outra. lá. Ó, aquela admissão ali pesa uns 25 quilos mais ou menos. Tá. Não vai ser voando. As tampas de válvula pesam 400 gramas e a admissão 25 quilos. 8 falou? Aqui, ó. Não tem 8 aqui.
18. Tá, não tem um 8 Quase aqui. Na mão, tem que fazer na mão. Ah, eu fui lá. Eu fui na Pagani. Vamos ver um negócio. Manda um WhatsApp pro Até vamos fazer o seguinte, ó. Já que eu gravei um no celular, eu vou botar pra vocês umas imagens aqui eu mostrando o motor do Pagani pra vocês entenderem o que é o Pagani Zonda e qual que é a semelhança dele com esse carro. Então, Então, assistam aí. Olha onde é que a gente veio parar. Museu da Pagani Zonda, ó. E olha aqui, ó. Esse motor aqui, ó, é o Mercedes M120 V12. Exatamente o motor do Pagani Zonda. E o que eu tenho na Mercedes SL600, ó. Dá pra ver pelas tampas de válvula aqui, ó. Pela frente, ó. A diferença é que eles fazem as admissões, tem esse pleno aqui maior, ó. Mas parece ser bem original. E esse é o escapamento, ó. Só que isso aqui que eu queria mostrar, ó. Esse escapamento do Pagani Zonda que é o que eu me inspiro, ó. Ele tem os 3 dutos aqui ó, de trás, ó. Junta aqui os 3 em um, ó. Ele faz um 3 em 1, afunila aqui. Aqui tem um aumento, ó. E vai aqui 2 em 1, ó. Esses aqui dá pra ver que eles são bem comprimentos iguais. E esses 3 aqui também são comprimentos iguais, ó. E aqui eles juntam e juntam aqui nele, ó. E aí depois vai juntar no outro. Isso aqui que eu quero fazer na SL600. Esse aí já é turbo, ó, Lucas. Tá vendo que ele já é uma Mercedes mais moderna, ó. Ele já tem o turbo aqui, ó. E aí é tudo junto o escape, ó. Coisa feia. É porque aí não precisa do som, mas esse aqui que é a inspiração pro barulho do motor, pro som do escapamento, ó. Olha que coisa linda esse escape. Aham, o motor ali, né? Estão gostando dos museus? Sim. Esse aqui é legal, hein? Uma função legal, ó, que tem, ó. Eu vou abrir um mapa para comparar, ó. Então ele tá aqui, ó, Compare Maps, ó. Vou comparar os mapas, ó. E aí ele vai fazer todas as diferenças entre o mapa que tá no carro e o mapa que eu tenho comparando, ó. E esse eu consigo saber exatamente, por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, o que eu quero fazer, ó, eu quero puxar a configuração da CAN OEM que o Fischer fez para mim no mapa lá na Alemanha. Me mandou um mapa, só que eles já mexeram um monte de coisa nesse mapa, então eu vou passar do mapa do Fischer só a configuração da CAN OEM para esse mapa aqui. E aí fica fácil, não preciso copiar no braço, eu sei exatamente a diferença dos dois mapas, ó. Ó, eu vou mexer aqui, ó, na porta CAN, ó. Tá pronto? Só um pouquinho ainda não. Ah, tá, desculpa. Quadro. Aqui os quadros, ó. Esse aqui é o que chama da CAN. Então eu vou passar só a diferença das duas, ó. Não, Denis, só essa bobina vai plugando nos outros conectores. Tira só essa. Só pluga lá no conector de cada um. Vamos lá, agora vamos para o 8. Cilindro 8, então. Peraí que eu vou aterrar ela. Peraí. Vai. Foi. Tá. Foi. O quê? Qual? 9. Não? Vai. Tô dando. Não. Não tá dando nada, não. Tá. Pera aí, então. Vou baixar essa. Me avisa. Não dei aí que eu vou ligar. Não, Denis. Ah. Deixa num e eu vou clicar até você me avisar que tá dando. Então, peraí, vou voltar pro 9. Todos os outros estão desligados? Então, todos. Tá, agora tá no 9 então. Tá no 9. Me avisa quando der. Cliquei em todos. Foi todos e não deu? Vira os Spark, os dois. Troca eles. Vai, tá ligado. Porque um você me deu. Será que ele tava bem? Um era 0 da caixa. Tá no 9 ali? Tá. Continua no mesmo lugar. Oi? Continua no mesmo lugar. Não funcionou ainda. Não. Ainda tá em Um pouco cilindros. entre 6 e o 10, eu diria. É. Tá centelha perdida aqui, né? Eu acho que sim. Bota um sequencial, alguma coisa. Quando
Ali é o seguinte, ó, vamos mostrar então o que está acontecendo aqui, ó. Hoje tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui, ó. Esse aqui é o Draxler Jr. da Gigi. Tá, vamos mostrar o que está acontecendo aqui, ó. Esse aqui é o Draxler Jr. da Gigi, ó. E agora, já era injetado, mas agora tem um corpinho novo aqui que a gente está produzindo para o mercado americano. Inclusive, é o primeiro deles a funcionar, né? O primeiro do primeiro. É, olha só, tem um FT Injector aqui, ó. Um TPS. Ele vai na flange deles ali. É o flange original desse tipo de motor, né? Então ficou muito fácil para os caras adaptar, sabe? E ficou muito bonito, né? Ficou bem bacana. Ah, show. E esse aqui é um motor 1 cilindro, quanto cilindrada é? Não sei, achei uns 400 cilindradas. 400 cilindrada, É grande. faz barulho, metanol. Ah, tem cavalo, né? É, Não é bobo. Cada 50 cavalos tem que ser... Sim, tem 50 cavalos, cara. 50 cavalos, 1 cilindro. Tá, boa sorte. Dá pra tentar ver que esse cilindro tá morto ali. É, vai desligando as bobinas pra ver. É, o 1 até o 7, né? Acho que tá funcionando esse lado aqui só. Não. Os dois últimos lá. Agora que vai ficar aqui. Peraí, tirar o tubo. Não. Tá. Não. Ah, não, tá? Não. Não. Só tem 4 funcionando então. Tá. Pode desligar. Tem 4 cilindros funcionando. Tem 4 cilindros funcionando. Os 4 primeiros lá. Esses 4 aqui, 1, ó. 2, 3, 4. Tem 4 cilindros funcionando aqui, o 7, 8, 9, 10. Eu falei, o rombo parecia. Vê? Perdeu. Tá, agora nós temos duas alternativas, ó. Vamos trocar as tampas de válvula ou vamos... Do que? Não sei. Bom, tem que pensar. É. Isso aqui é o seguinte, é tudo encenado, tá? A gente faz parecer ser difícil aqui, na verdade é só para dar um enredo no episódio, tá? Porque é tudo fácil, tudo funciona de primeira aqui, nada dá errado. Tá, agora é o seguinte, agora nós fizemos uma revisão manual aqui e descobrimos que a gente tinha realmente as ordens configuradas errado no mapa ali. Então, de novo, vocês vão achar... Agora a expectativa é ligar em 12 cilindros. Ou mais de 4. Espera aí até ligar o painel para olhar tudo aqui. Só para ver que tudo esteja certo. Lá tá tudo ligado de novo, né? Tá. Pode dar. Acelera um pouquinho ali. Tá aí, tá aí, ó. Temos 12 cilindros. Temos 12 cilindros. Ah, o outro ronca, né? Espera aí, Tá. peraí. Não, calma. Não, desliga. Aí, ó. Agora temos 12 cilindros já. Deixa Então, desligado. tava um pouquinho riquinho ali, deu pra... Ou pobre, sei lá. Né? A lenta tá baixa também. Ah, é que também os cilindros estavam tudo sujo agora, né? Estranho não Tá fumou. 500 de lenta. 500 de lenta. É. Mas é maior, um pouco mais. Espera um né? segundo, 650. espera um segundo, vou acelerar mais. Eles fizeram um ângulo de injeção também? Sim. Uhum. Era de ignição que a gente tinha Ah, errado. o cheiro tá... Cheiro bom. É que agora deu uma queimada no que tinha ali dentro, né? Parece que tá abastecendo no posto. Tá com o carregador ligado direto ali? Ainda, né? Bateria? É. Muito cedo. Bateria não tá faltando. Deve ter uma bateria de 500 amperes esse carro, né? Pra ligar todas as coisas elétricas que tem. Teto, banco... Pô, tô olhando diagrama elétrico, aquele negócio... Tudo elétrico nesse carro. O arranque é igual a tua BM, né? Tu viu? Parece que tem compressão. Tá quebrado, né? É reto. O arranque é igual a BM. É, que na verdade é... Muito cilindro, né, velho? O que acontece? Tu tem... Quando um cilindro tá comprimindo, Liguei. ele nem... Ele pesa e o outro já pesa também. Então não chega a dar intervalo de... Esse é o combustível queimando no escape ali, ó. Ó, começou a subir a traseira aqui. Ah, Começou a subir a traseira. até é bom. O painel funciona ou não? Não. Bom. Aí, ó. Bom. Não, mas ainda tem um... Tem que acertar. Daí o alinhamento.
alinhamento do primeiro dente, O né? alinhamento da ignição tá assim, ó. Coisa errada. Tem coisa errada. Ó, Tá? tem mais que 4. Não sei se tem 2, não sei se estão certos. Os caras estão nesse alinhamento, tá certo? Foi evolução, tá? Nem Foi- sonda não tem. Não. É raiz a galera aqui, é no ouvido e no cheiro. Tá rico. Ah, agora é o seguinte, ó. Será que vai ter câmbio? Ah, eu vou sair de perto. Daqui a pouco eu vou sair o bagulho. Olha ali, tem câmbio. Tu não me dá uma ré nessas portas, Não, pelo ó, amor de vamos ver se tem ré. Pelo amor Olha. Caramba, aí, ó, o câmbio era, eu vou dizer que eu tava mais preocupado com o câmbio que com o motor. Oh. Mas já mudou o ronco do carro. Tá. Pegou o aparelho lá que a luz da injeção ligou ali. Calma que essa aí a gente controla agora. Agora é com a gente. Tá? Olha aí, ó. Motor os 12 cilindros. Quer dizer, não temos certeza dos 12, mas Mais tem que 4. mais que 10. Tem uns 10 ali. De 8. Mais que 8. É. É mais de 8. Mais de 8. Ó, as notícias boas, ó, funcionam mais que 10 cilindros. Eu acho que tá funcionando dos 12, acho que só tá um pouco fora de sonda. Tá. O câmbio funcionou milagrosamente, não digo milagrosamente, mas era a parte que podia mais da dificuldade. Não estouramos a admissão. Resolvemos em menos de um dia. Deus. Não. Mas essa é de metal, né? Não é de plástico. Mas juntas, né? Mas junto. As juntas. Vamos Tinha mais dizer- uma notícia boa. Vamos dizer um dia e um pouquinho mais. É. E... Olha, vou te dizer que boas Temos notícias. um ronco um pouquinho melhorado já. Senão nós não conseguimos, né? Tá, agora vamos planejar o resto. Vamos ligar as sondas, não... Tem que botar a sonda, né? Agora nós estamos decidindo aqui, ó, se a gente, o que a gente faz a próxima, tá? Do jeito que tá agora tá funcionando, o câmbio aparentemente funciona, mas teria que botar a sonda, teria que ir acertar, né? Aí se a gente botar no dino e acertar, é uma hipótese, tá? Só que aí vai apertar pra gente mexer nos coletor, tá? Eu te falar que eu tô mais curioso dos coletor do que acertar ele desse jeito, entendeu? Não sei o que vocês estão achando também. Porque o que a gente podia Passar fazer? no Dino vai ter a potência que tem, ou seja, não vai... Não vai mudar muito, né? Tipo assim, nós vamos passar igual, mas vamos dizer assim, agora em termos já que tá aqui, por mim a gente pegava agora... O que a gente vai fazer? A gente vai trocar a admissão e vai trocar a tampa de válvula também. Pra tirar os coletores não precisa mexer nisso agora, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar o coletor aqui, vamos pegar a trena e vamos começar a olhar as coisas. Porque qual lado que é o mais encrenca? Esse lado. Esse lado aqui. É. Pega uma trena aí, ó. Daria pra tirar esse aqui Tira, pra olhar né? melhor. Tem que tirar, eu acho que... Bom, tirar aí. Porque é o seguinte, ó, o que é a nossa ideia? Cadê as flanges, aquelas pequenininhas, cortadas? Dr. Cláudio. Ah, Que é o seguinte, ó, esses coletores aqui, ó, relembrando para quem já se esqueceu desde o início do episódio, esses coletores são de Aston Martin. Ó. Um dia o Dr. Cláudio aqui, a gente chama de Dr. Cláudio Denis aqui, ó. Já era. Ó, Vai ser o resto da vida agora. o Denis descobriu que esse coletor do Aston Martin dá um entrecentro muito parecido com o da Mercedes. Como não existe Santo Cristo no mundo que fabricou já um de Mercedes propriamente, nós pensamos em fazer isso aqui. Aí faz alguns meses que a gente comprou isso aqui e tá dando sopa ali na minha sala. O que a gente pensou? Vamos tentar ver. Tá. Agora que é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui, ó. Pega a medida aonde tu acha que ele pode bater. Esse duto aqui, né? olha só. O primeiro cilindro tá aqui. O primeiro cilindro tá aqui, ó. Então assim, ó, vamos analisar tubo por tubo, ó. Primeiro tubo, ele passa, né? Aqui tem os parafusos dele, sobe pra cima, beleza. O segundo tubo que é um pepino, ó. O segundo tubo, mede aí, ó. O que você quer medir? Não, vamos ver assim, ó. Daqui da flange, ó. Da flange até aqui, ó. Ó, 7 polegadas e um pouquinho, ó, né? Isso em linha reta aqui da parte de baixo da flange, ó. A parte de cima da flange, ó.
Já temos um problema. Aqui, olha só, da parte de baixo da flange, ó. O que é aqui? É a longarina? Não, esse é um pedaço de alumínio. Não, atrás. Atrás é. Lembre que nós vamos cortar aqui, então se diminui quase uma polegada tá, aqui. dá pra diminuir aqui, Isso, né? Tá. Isso. Então daria pra diminuir, Isso. vamos dizer assim, só as enjambração, ó. Tá. Vamos dizer aqui, ó, diminuir uma, teria que diminuir, tirar uma polegada dele aqui já. Porque aqui o que a gente tem de espaço, ó, é daqui até aqui, ó, tem... Tá em cima da flange, ó, tem 6 polegadas aqui, raspando, tá? Tá, vamos ver os outros ali então. Ele já tem a parte que ele escapa da caixa de direção. A parte de... A parte, essa aqui escapa, ó. Isso escapa aqui, toda a caixa de direção. Escapa tudo, né? Isso. Aí aqui ele desce, ó. Vamos ver onde é que ele desce. Vai descer lá, naquele meio lá, onde já desce esse daqui, Ele original. desce entre o 3 e 4, ó. Isso. Não, mas ele desce mais com 3, ó. Isso. Mas e o calço ali, ó? Ele passa aqui, ó. Ele vai passar bem atrás da coisa aqui. Ah, vem aqui, ó. Desce aqui, ó. Ele vai passar ali, ó. Nesse da frente. Só que ele... Vamos ver quanto de distância ele separa do negócio. Ele vira um pouco assim, ó. Ele separa aqui assim, ó. Vamos dizer uma polegada daqui, ó. Ele vem 6 polegadas aqui. Aqui dá pra cortar aqui, e virar nós vamos cortar aqui. É que aqui é tudo meio 6 polegadas, ó. Essa trema. Tem que tirar essas chapinhas aqui tudo. É. Mas ele aponta. Ele vai pra baixo. Vai lá. O que é essa. Ali é a coluna de direção. O que é isso aqui? É alumínio, dá pra você tirar, a gente pode soltar ele e jogar lá pra baixo. É borracha. E aqui vamos ver no cilindro no 3 e no 4. Aqui no 5, assim, ó. Pega ali e vamos ver uma coisa. Ele é pra cima, ó. Ele é pra cima. Ele vai vir exatamente onde tá essas coisas aqui, ó. Pra cima, vamos ver quanto ele vem pra cima da flange. Tipo 6 aqui. Vem quase na borboleta aqui. A grande verdade é que nós estamos achando que ele vai pegar ali, ele não vai quase nem pegar, ele vai ficar mais aqui, ó. É que assim, ó. Pega ele aqui, ó. Tem que tirar uma polegada aqui pra ele entrar aqui. Ou teria que entortar esse duto aqui. E aí tem que cortar esse aqui também. Só que é o seguinte, isso aqui o Luiz tem um sonho de ter um Aston Martin, né? Se nós começar... Ele tá torcendo para isso aqui não dar certo, né? O Luiz tá torcendo para isso aqui não dar certo, porque ele tem um sonho de... Ele vai comprar um Aston Martin. Então ele pode ter o coletor primeiro? Ele pode ter o coletor primeiro. É uma solução. E vamos ver o outro lado, então. E aí qual o length mesmo esse aí? Cara, não, ele é... Não, ele dá uma Ó. diferença, mas nós testamos. Cadê a espátula de fritar ovo aí? Nós testamos com chinelo. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo, Denis? Tem chinelo aí, Tem né? chinelo? Tem um pedaço de borracha ali. Nós precisamos fazer a técnica do Guilherme lá. Aqui uma Vai de mínima, novo, vai de novo. Mínima diferença. Esse. Eu acho que é a maneira que tá batendo. Não, Agora já mudou? Não, é que quando vai, ó. Esse é um pouquinho. Cara, é bem Mas parecido. é bem parecido, não é? Se tu pegar um coletor ruim lá, assim, Não, a diferença é... é grande. Vamos olhar o outro lado ali pra saber o tamanho da encrenca. Cara, olha só. Ele vai sair exatamente onde tá saindo o outro aqui. Olha lá.
Ele sai no mesmo lugar mesmo, né? E essa distância deve ser a mesma do lado, né? 7 e pouco aqui, ó. Deixa eu ver lá. Isso que é o que mais me preocupa aqui, que é a longarina, ó. Que tem 6 e pouco. O que é, então, enquanto eles estavam fazendo barulho, a gente estava tentando olhar aqui, ó. O que tu acha, Denis? Eu acho que dá certo. Aquele lado sim. E esse lado também. Também. Por que tu acha que não dá certo? Ou tu acha que... Para passar lá pelo... Aqui tem a coluna de direção. A coluna de direção e o suporte do motor ali, né? Ali, passou por ali. Fica muito apertado mesmo. Quer levantar e vamos olhar por baixo? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Exatamente. Ele fica um pouco inclinado o V, né? A flange Sim. fica assim. 30 graus inclinado. Sim. Sim. Então... Esse aqui que tá saindo meio... Olha só. Onde ele sai aqui, ó. Exatamente onde sai o outro escapamento lá. Cara, então vamos fazer assim. Olha lá. Onde sai o outro. Ó, Sim, mas ali tem um escapamento, agora vai ser os dois. Sim, mas a diferença é... Não tem essas diferenças. E filho? só que a única coisa assim, pra gente testar isso aqui, a gente tem que tirar aquele ali e serrar esse, né? Sim. Aí então serra ele, finaliza. Não, se desmontar tudo ali, a gente vai conseguir saber se ele vai entrar. Não precisa serrar isso daí. Então tá, então Desmontando, tira aí, vamos desmontar tirar tudo esse desse lado aqui então. ali. Desmonta tudo e vai saber se Tá? vai. Levanta e vamos ver então. Ou tu quer medir mais alguma coisa? É que o ar-condo tá na dúvida. Ó. Esse aí tá- Não, Eu também, eu vou te falar, eu também tô na dúvida, tá? Eu confesso que eu tô achando que não vai entrar. Tô achando que... mas eu não... essa válvula da bomba de ar. Você tira, Essa né? válvula é- do tem que DGS, tirar. não vai usar mais. Assim, ó, o que olhando ali, ó, esse duto aqui, ó, do 2 aqui é o mais complicado. Aquele ali pelo... Porque esse aqui falta 1 polegada e pouco. Só que aí pra botar ele, teria que cortar 1 polegada aqui, ó. Por exemplo, desses dutos aqui assim, ó. E aí soldar a flange, entendeu? Sim. Só que aí se cortar 1 polegada aqui fica... Tem que dar uma ajustada para caber a flange, né? Que a flange já é maior, ó. Olha só. Ele já é maior, tem que esticar, né? Isso. A outra alternativa que a gente tem é ligar para o Guilherme lá e Ver se dar não tem reflow um... e ele fazer um. Mas aí precisamos de um carro lá. Não sei. Vamos pensar nesse cilindro. O que tu acha que tem que fazer então? Mostra assim aqui. Eu acho que tem que desmontar ali, primeira coisa, a gente tirar tudo ali. Aham. Tirando ali, isso aqui tudo a gente já vai tirar a borboleta e vai ter espaço até pra gente tentar colocar ele ali de algum jeito. Com o coletor fora pra gente saber qual ângulo que ele vai ficar mais ou menos. E aí a gente corta. Sim. Ou não. Tá. Porque se desmontar ali, a gente consegue botar ele. Olha, se tiver tudo essas coisas fora, a gente vai conseguir. Então vamos desmontar esse lado então, vamos ver, né? Porque não vamos desistir sem ter certeza, né? Desmontar ali, vamos ver. Então tá. Pior dos postos tem que montar de novo. É. Então tá. Vamos lá então. O que vocês estão rindo aí, não? Nada não. Me perguntou se já não surtou com isso aqui, ó. Falei já. Mas aí eu falei assim, mas ele vai surtar com mais coisas, que ele vai ver uns vazamentinhos de óleo. Ah. Isso é normal. Uma Mercedes velha, né? Como é que é? Resto de rico. Resto rico. Esse aqui era um resto de rico. Esse aqui era um resto de rico. Não, esse aqui é mão de premium. vaca, né? Não, esse é resto de rico premium, né? Resto de rico prêmio, que o velho ele deve ter acabado o dinheiro em algum momento da vida dele. Mas ele ficou com o carro ainda e aí ele rasgou isso aqui e ele resolveu fazer com rebite. Tá, e o que mais temos de estranho aí? Não, o resto tá tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tá, então agora vamos atualizar, ó. A gente fez assim, todo mundo saiu correndo. Ontem ninguém ficou mais tarde aqui, todo mundo tinha alguém em casa dizendo que eles queriam estar em casa, inclusive eu. Eu fui minha filha que queria, me queria, tive que ir buscá-la. E aí agora nós estamos olhando a situação aqui para entender. Tirando Já tirou os escapes aqui, né?
tirei aqui já, ó. Porque na verdade ele tem os escapezinhos, ó, que é os... Pera aí que o carro de dinamão tá bonito o barulho. Ó, Toyota MR2 com motor Honda K, 1030 de roda deu antes ali. Tá ficando bom. Ó. Olha como tá novo o bloco desse motor. Olha isso. Isso é bom ou isso é ruim? Não, bom, esse carro é muito zero, né? Realmente o carro é muito zero. Esse motor é eterno, né? Isso aqui ainda tem Mas- 50 mil milhas, se for pensar, Esquece. 80 mil quilômetros, né? Esquece, é pro resto da vida. Vi muito ainda, muita gente ainda vai se divertir com isso. Porque nós tá estamos- saindo o coletor aí, não? Tá. Muita gente vai se divertir, né? Porque nós estamos esquentando a cabeça. Tá quase fora. Olha lá. Olha lá, Diego. Falta pouco. Temos uns complicadores aí, ó. Não, porque na verdade você pode pegar e É. fazer isso aqui nele. Olha É só. igual aqui, ó. Por isso que esse carro é tão ruim o escapamento dele, porque ele... Depois que a gente botar no chão os coletores, vocês vão ver. É uns coletor nojento de ferro fundido de 3 cilindros em um. E os 4 que descem, ó, que é esse e os outros 2 que tirou aqui, os 3 descem atrás e um desce pela frente. Então, cara, é tudo errado esse comprimento. Tudo errado. E agora é aquela zona meio cinza ainda aqui. Pois é. Tem que tirar o calço pra mexer no... Ah, aí quando mexer no motor dá pra... Sobra mais espaço. Sim. pra encaixar. Pra gente mexer e encaixar ele. Ele fica prisioneiro no cabeçote também? Ou Fica- é- Não, saiu metade dos prisioneiros já. Claro, né? Que já descobrimos calço quebrado, né? Ah, é. O carro... O bom é que aqui tu compra... Essas peças de Mercedes é muito barato aqui, né? Cara, é demais. A gente toma um susto, É? porque a gente vai ver o preço, é muito barato. Não só a Mercedes, acho que tudo. A BMW também, se vê as nossas M5, É. os valores de peça são absurdos. Você pode ser um farol. Ah, é? É. Não, é que isso aqui é Mercedes de pobre, né? Aí tem Mercedes de rico, que é o cara que tem, ó... Pois é, o cara é o videomaker mais famoso dos Estados Unidos. Cadê? Entendeu? Cadê? Olha lá. Não, Aí tem que ou não? mostrar, cadê a Mercedes? Não, Tu tá no viu? estacionamento VIP. Mas tem olho Ah. azul o carro dele agora. Tá no VIP Não, aqui, mostra ó. lá, o carro dele tem olho azul agora. É. Quando o videomaker vem de Mercedes, assim, ó, olha só, fico com vergonha até. Olha o luxo aqui, ó. Tá vendo? Caramba, hein? Ah, e botou uns farol agora aqui, da NASA, hein? Não tem garantia. Não tem garantia nos farol? Não tem garantia. Trocou os farol, disse que teve que desmontar o carro inteiro pra trocar. O Felipe falou que quer ver o farol com olho azul. Mostra pra ele lá. É mentira? Quando liga o farol, ele liga azul. É lindo. O que tu me diz no cara desse? Fala. Tá. Aí temos um lado livre agora. Já esse carro. Ah, Olha que cara, coisa mais olha, linda. olha isso aqui, ó. Não, olha, cadê a ferramenta de... Ah, não sai nenhum parafuso aqui, ó. Olha só. Ah, é um prisioneiro. Mas olha aqui o negócio. Aqui, ó. A ferramenta do... Precisão? Pera aí, não faz nem barulho. Nem barulho faz. Nem ressona. Nem ressona. Pega o outro aqui, vamos Aqui, fazer ó. do lado. A outra é pior. Ah, olha não. só. Tá. Olha Pera aí. isso. Era, ele ficava assim, olha. Ó. Olha só Ficava isso lá aqui, os ó. dois, assim, ó. Olha isso. Ops. Opa, esse saiu. Mas olha só, ó, o problema deles é o problema deles é o seguinte, ó. Segura essa pecinha. Não, isso aqui. Como é que ele é montado? Assim, assim, ó. Assim, ó. Assim. Então ele é montado assim, ó. Então para começar, tu já tem dutos de comprimentos muito diferentes aqui, né? Tu tem esse duto aqui, ó. Por exemplo, esse daqui até aqui é 30 centímetros quase. Esse daqui até aqui já é um monte a menos, ó. E esse aqui é curtinho, ó. Então esse duto aqui tem tudo isso aqui de diferença de comprimento. E a forma como eles juntam um no outro, não tem funil nenhum, assim. Ele basicamente entra brigando com o outro. Então, quando tá vindo gás desse, esse aqui dá um coice nesse, esse aqui atrapalha mais e sai uma bagunça aqui. Então, por isso que o som do escapamento não fica sintonizado, digamos assim. Se tu tenta tirar abafador, ele fica um barulho desconfortável. Então, na verdade, isso tudo é como
eles fazem, ó. E por isso que a gente fala que é um 12 em 4 em 2 em 1, né? Então aqui é um lado do motor, digamos, esses 6 cilindros aqui saem 3 em 1, 3 em 1. E aí desses aqui ainda tem comprimentos diferentes, porque esse aqui está mais longe, ó. Então, se for fazer uma análise aqui, ó, esse cilindro, vamos dizer que aqui tem pegar esse tubo aqui e esse aqui, tá aqui, ó. Vamos tentar montar o quebra-cabeça aqui, ó. Esse aqui provavelmente é aqui. Isso. Mais ou menos aqui, vou deixar assim. E esse aqui, provavelmente... Esse aqui e esse aqui, ó. Assim, vai assim. Assim. Então, de uma maneira assim, grosseira, ó, se a gente for pegar e medir... pega a trena aqui, vamos fazer isso. Aqui, ó. Ó, então se a gente for fazer não é, a gente sabe que não é precisamente assim, tá? Mas vamos dizer assim, ó, aqui em polegadas, ó, 11 polegadas até aqui, aqui 23, 34, 55, ó, 57 polegadas desse duto aqui até a ponta lá. Vamos pegar o pior deles aqui agora. Vamos dizer assim, ó, esse aqui, ó, tipo aqui, ó, 7, 19, ó, 37. Então, 57 para 37. É uns 70% a mais, 80% a mais de tamanho desse aqui para esse, né? E aí esse aqui já foi se atrapalhando. Esse atrapalhou, esse atrapalhou, esse atrapalhou. Se for os 3 atrapalhados aqui. Aí quando chega aqui ainda chega descompassado com o outro e não tem como sintonizar o barulho do motor. Então, essa é a explicação por que um coletor de escape é tão importante, ó. Se a gente pegar esse aqui, ó, agora analisando, ó, olha a diferença. Na teoria, ó, esse aqui, todos os dutos eles têm um comprimento muito parecido, ó. Eu não tenho certeza se eles são exatamente iguais, mas ele ainda faz o 3 em 1, ó. O outro 3 em 1 aqui, só que ele, ó, por exemplo, esse duto que estava mais perto aqui, ó, ele fez uma volta por cima para vir para cá. Esse aqui também fez uma volta, esse aqui veio meio que direto. Esse aqui que é o mais longe de todos, ó, ele veio direto assim, ó, sem perder tempo, ó. E esses aqui tiveram que fazer uma enrolação aqui para o comprimento ficar igual. Aí aqui junta os 3 e aí aqui junta em 2. Esses funis aqui não estão perfeitos, tá? Dá para fazer melhor, dá para fazer que nem, se for ver no DeLorean, tinha um funil, um cone que expande e tal. E aí daqui ele junta em um. Então, por si só, esse aqui já, os primários aqui tem, imagina, 3 polegadas. Aqui o primário, vamos dizer assim, o primário aqui tem 13 polegadas. Então aqui a gente aumentou o comprimento enormemente, sabe? Ali não tem nem cálculo de ressonância, eu vou te dizer. É muito, muito fora. Bom, e agora vamos abrir espaço para nós tentar fazer a mágica. olha que interessante, assim, o motor é bem limpinho aqui, tu vê dentro da admissão, não tem borra de óleo, às vezes tem os fluxos, né? E aqui o duto de escape também, ó, tá tipo assim, não tem crosta nem nada nas válvulas ali, é só mínima carbonização mesmo. Impressionante. Agora a gente vai tirar esses prisioneiros aqui, os 2 últimos prisioneiros, que é só para ficar mais fácil encostar o coletor ali, porque para ter uma ideia melhor. E uma coisa que para mim sempre, essas Mercedes assim, elas são lindas, maravilhosas, mas olha como descasca essa admissão de magnésio, né? E aparece aqui, né? Querendo ou não, não é muito, mas ela aparece, né? E a admissão aqui, ela tem uma pintura estranha assim, eu vou te falar, parece que foi chapeada, sabe? E as Mercedes, a Brabus lá, elas têm uma pintura diferente aqui em cima, né? A Brabus tem umas que ela é preta, eu acho. Preta? Preto. Aí o que a gente fez, ó? A gente pegou uma admissão, isso aqui foi o seguinte, ó, logo quando eu comprei a Mercedes, eu comprei essa admissão aqui no eBay por, sei lá, $200 assim. Só porque eu olhei ela e pensei assim, ó, vou fazer o seguinte, vou fazer que nem a admissão da Pagani Zonda, que eles cortam esse pleno aqui, ó, e aumentam o pleno assim e bota a borboleta mais pra frente aqui, ó.
E aí faz um pleno maior aqui, ó. Porque hoje aqui o pleno, na verdade, é só essa área aqui e tem os dutos de admissão que cruzam para o outro lado bem compridos, né? Só que aí o que eu fiz agora? Na verdade eu vou botar essa admissão do jeito que ela tá original. Ah, ela tem umas rebarbas de fundição forte aqui agora que eu tô vendo. Já dá vontade de fazer uma usinadinha aqui. O bom é 12 borboleta, né? Vamos falar a verdade. É, eu sei. E a outra aqui, esse aqui, ó. As tampas de válvula. Isso aqui é o seguinte, essa admissão pesa uns 15 kg e a tampa de válvula pesa uns 400 gramas. Essa tampa de válvula aqui, ó, a gente mandou pintar da mesma cor do vermelho da Ferrari, assim, pra ficar... Uma para ficar protegida e outra para dar um contorno. Como ela fica muito embaixo da admissão, fica bonito, né? Deixa eu largar aqui em cima para simular. Me ajuda aqui, ó. Ah, se bem que ela é em ângulo, né? Mas puxa um pouco mais. Tá bem legal. Então ela vai ficar assim, ó. Vai ficar o vermelho no fundo. E as tampas aqui. E aí, claro, tem umas capas, então, tem uma capinha aqui no meio. Vamos ver, acho que vai ficar legal. Só que vamos primeiro pela parte do coletor. Pera aí, mostra aqui a flange, vamos ver se a flange deu certo. Essa flange quem cortou foi a Comp, lá no Brasil. A Comp faz junta, faz um monte de coisa, do Guilherme Maté. A flange tá certo. flange deu certinho. Sabe como é que eu achei essa flange? Porque pesquisei no Google, achei o DWG dela e mandei pra ele cortar. E as duas são iguais, vamos ver. É, que aí ela tem 2 furação. Isso. Tem 3, porque atrás a furação é diferente. As duas deu. Tá, vamos... Tô curioso pra ver se esse negócio vai... Não, tem que abrir espaço aqui pra ele passar, porque aqui, ó. Esses outros são curtos, deixa eu ver aqui. Qual é o espaço que a gente vai ter que pegar aqui pra ele poder passar pra baixo. Tem que tirar aqui, ó. Pra ele poder passar ali, ó. Tirar o quê? Tem que soltar aqui. Tirar esse suporte aqui. Vai ser instalar de dedo. Ah, mas isso aí tem umas mangueiras rígidas, hein? Não, mas esse aqui não vai atrás. Eu preciso tirar aqui pra eu poder botar ele aqui, ó. Que eu consigo trabalhar ele aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai lá, ó. Entendeu? A dúvida que a gente tá é em que momento a gente começa a cortar ele, né? Porque no momento que cortar ele, não tem mais volta. Já cortou, já era. E aí, o que tu acha? Na verdade, a gente tem que, em algum momento a gente tem que decidir, ou corta e vai, ou abandona. Eu não consigo subir mais esse motor. Se eu conseguisse subir, ele passava ali. Não quero esticar a mangueira. Se passasse aqui, já ia. Porque assim, tu acha que ele passa se só tirar isso aqui de baixo? Eu acho que ele passa. Aquele livro calço, parece, Sim. né? Esse duto que tá estranho, né? Porque vamos dizer assim, o que eu acho que o meu palpite que não vai dar certo? Esse aqui tem que cortar e fazer pro outro lado. Não, isso a gente já sabia. Isso a gente já sabia. O resto, tudo é só esse duto aqui que eu acho que é o problema. Sim, mas Só que aí vamos dar um exemplo assim, em vez de tirar 3 centímetros de tudo, tira menos. de repente entorta esse duto aqui, Isso corta ele, torce um pouco e solda de novo. Exato. Porque aí tu muda um duto só, né? Porque aí até para descobrir dá pra quase assim cortar ele aqui e cortar aqui e enfiar no lugar. Esse aqui nem corta primeiro, acho que a primeira coisa corta aqui. Corta em cima da solda aqui, porque aí depois se precisar soldar, depois a gente solda. Solta em cima da solda aqui, que é o que nós... Tá, vamos pensar assim, na tua opinião, qual que é a percentual de chance de dar certo? Bem grande. Eu vou dizer, se o carro fosse meu, eu já tava cortando pra colocar. Então tá, então Entendeu? corta. Porque é o que você falou, aqui nós já sabia que ia ter que cortar. Sim. Aqui nós já sabia que nós ia ter que modificar um pouco isso aqui. Entendeu? Então nós temos... É que na verdade assim, vamos dizer que a gente corte aqui, tá? Se a gente cortar aqui,
ainda é possível salvar Sim. esse aqui para voltar para o Aston Martin, por exemplo. Sim. Aí se começar a cortar aqui, lá, e já Aí vai esquece. perder o coletor, por né? isso que eu tô te falando, a gente corta aqui, porque aqui a gente consegue. Se você olhar aqui, ó, ele só não tá encaixando ali, ó. Olha, ele não tá entrando porque ele tá batendo embaixo. Aqui, Felipe, ó. dá Aquilo ali, tua opinião aí, ó. ó. Aquilo ali, ele tá batendo ali, ó. Olha lá. Não, a gente tá achando assim, ó. Esse duto aqui é o problema e esse ângulo, tá? Se cortar esse ângulo aqui, porque aí faz um downpipe de novo, isso aí é ok. Isso a gente já Só sabia que que ia ter que cortar. esse aqui talvez teria que cortar aqui e realmente fazer ele levemente entortado pro outro lado. O que tu vai fazer com esse coletor se tu não usar? Vai tentar vender? Vai tentar... Cara, eu paguei $1.000 e poucos nele, tá? Tipo assim, não é um absurdo. Assim, não é um absurdo de caro. Sim. Então assim, podemos arriscar perder. Tá. Então, O que dessa seria? Que cortar aqui vai ter que cortar igual, né? é. Começar por aqui pra ver o que ele encaixa e o que ele não encaixa. Então tá. Porque assim, ó. Cadê o Luiz? Não tá aí, né? Não, porque senão... O Luiz, porque só te explicar, o Luiz é o seguinte, o Luiz tem um sonho de comprar um Aston Martin. Esses dias ele me xingou, que ele disse que não vai comprar um Aston Martin antes de mim. Mas aí ele queria, pra ele serviria esse coletor depois, mas aí dá pra remendar, se não der. Então se nós tiver que modificar é muito pouca coisa. Agora, Denis, o que eu faria? Depois que eu cortei aqui, eu vi isso aqui, ó, é muito parecido com o da Ferrari. Eu cortaria aqui e lá, e faria daqui, separaria os dois e faria o Y dali, entendeu? Saindo direto. Porque os dois são muito parecidos da Ferrari, os dois estão perfeitinhos, os que o cara fez da Ferrari. Então o que acontece? Eu cortaria aqui e aqui, já que nós temos que tampar a mesma sonda, e continuaria ele dos dois tubos, separado, aí puxaria o Y pra lá, entendeu? Mas é aí, ó. Olha, motor. Aqui. Cadê? Você viu? Aqui, ó. Aí. Folgado ainda, tá com folga. Pô, ficou bonitão aí, hein? Aham. E a flange? A flange é outra história. Já não quer estar embora. Como é que é o nome dessa dancinha aí? Ela tem nome? Costuma ter a dança do mecânico, a dança... O que é? É a dança do... Graças a Deus deu certo. É a dança do mexicano. É a dança mexicana, é. Então quando o pai chegar aqui, você fala, olha, eu cortei, realmente você tinha razão. Não, é óbvio, como todas as vezes a gente vai dar um cagaço nele e falar, putz, não deu fazer aquela certo. novela mexicana, né? Entendeu? Eu botei um calço lá, porque eu tirei coisa, só que o suporte do lado de lá tá quebrado também. Então eu deixei mais ou menos, ele vai baixar e se ele baixar, ele vai baixar o quê? Ele tende assim, né? É, Mas não importa, que ele acompanha junto. Né? acompanha junto, não ficou fora. E levando em consideração que é o que você tinha falado, porque como a gente vai cortar aqui, ó, ele vai entrar um pouco mais pra dentro. Sim, daí vai livrar aqui. Vai livrar ali, vai livrar da longarina, esse daqui não vai pegar no filtro, tá vendo? Porque o que acontece? As coisas que eu vi, o dia que eu vi o filtro aqui, eu fui buscar, e o carro doador, que no caso do Aston, o filtro também fica aqui. Então, quer dizer, claro, eu não sei a distância, mas era muito parecido, então ele dá certo. E aqui você tem espaço para ele entrar mais um dedo para dentro, aqui nós não temos nada, então, claro, que daí nós vamos ter um outro problema aí, né? Apertar os parafusos, mas isso é o de menos, né? A gente solda tudo fora aí. Ah, tem espaço pra Tem caralho. espaço pra... Não, mas olha só, isso aqui, ó, o escapamento passa aqui, ó, e isso aqui fecha aqui, ó, ele vem até aqui, ó. Então, quando você vira a roda, ó, pra cá, ó, ele vem pra cá, ó. Então o escapamento tem que ser até aqui, ó, peraí. Sim, o Pitman. Isso, o Pitman fecha aqui, ó. Então, ó, aí, fecha aí. Ó. O escapamento original já passava aqui, ó. Então ele vai ter que vir ali, ó, e passar aqui, ó. Tanto aqui, ó, não tem mais o arranque tá do lado de lá. Então ele vai passar aqui. Ou lá, ó, tá vendo? Ou aqui, ó. Ele pode vir por ali também. Nós fazendo aquilo que nós falamos ali, botando o Y pra cá, ele pode passar aqui ou aqui, ó. Eu acho que aqui é o mais... Aqui ele tava aqui, original, entendeu? Agora, é lá mesmo, tá vendo? Ó? Você cortar lá onde eu te falei, ó, inverte o Y pra cá e pronto. Aqui é a mesma coisa, ó. Cara, esse lado aqui parecia ser tão fácil. Não sei não, hein? Tem tanta coisa no caminho por causa disso aqui. Teria que também fazer, desmontar pra ver, né? Nós não vimos o pitman dele vem pra onde quando ele fecha aqui. Vem pra cá, ó. Então aqui não dá pra usar embaixo, ó. É, vai ter que ser igual esse cara Vai ter aqui, que usar igual o de baixo ali, ó. Então vai ter que puxar ele por ali. Só que, ó, sai dois, né? Sai dois e fica um só. Aí pega uma curva, bota aqui e faz o açaí. Olha, onde eu cortei ficou os pinos, dá pra nós soldar de volta. Por que vai precisar?
que o Luiz ganhou um escapamento da Aston Martin. Ah, tá. Só que não vai ser hoje, não, meu filho. Ele ganhou o Sério? escapamento, só que não é hoje. Escutou, Arcondo? Tá olhando com essa carinha por quê? Vem cá ver, bebê. Vem cá. O Arcondo foi o primeiro a falar assim. Não. Ó, eu duvidei também, tá? Todo mundo. Vou assumir, Mas o tá? que mais duvidou 5 vezes foi esse rapaz. Esse rapaz, ele botava a mão no bolso e falava assim. A última dele foi assim: ele passou embaixo do carro, botou a mão no bolso, olhou pro carro e falou assim: nem desmonta aqui, não vai dar certo. Toma. Toma, que é uma Olha vez aqui. só, tá? Ô, desviou aqui dos filtros. Tem mais, ainda tem. Olha aqui, ó, o espaço que ainda tem aqui. E ó, ele tá fora do lugar ainda. Olha aqui, ó. Olha, ele tá fora do lugar. Ó lá. Ó, o espaço que ainda tem aqui. A única coisa é aqui mesmo, olha só. Vai ter que cortar mais. Não, nem cortar mais. É o que eu tava falando pro Felipe. Cara, a hora que eu tirar aqui de volta, você vai ver. O interior é igualzinho da Ferrari que o cara fez. Acertado junto. as pontas, é isso. Só que é o seguinte, a minha ideia que eu falei pro Felipe é o seguinte, é cortar aqui e aqui divide os dois. Aí daqui puxa o Y pra lá pra jogar pro lado. Mas aqui, ó, Como é que é? esse Y aqui é o Y original do carro, que jogava o escapamento pra cá. Certo. Ou tira, corta ali aqui e inverte ele de lado. Inverte. Ou faz um Y, já puxa daqui, aqui faz outro indo pra baixo. E já puxando ali, ó. Entendeu? Caramba. Olha aí, ó. Tá, e agora? Agora, deixa eu só cumprimentar o rapazinho ali. Agora tá fugido. Cara, funcionou. Cara, mas como é que te mediu tanto errado? Porque não tinha... Realmente? Tava, que tava pra cima. Medir uma coisa, Ele tá pra claro, cima. medir uma coisa, mas você olhar Pera, e deixa eu pensar, imaginar é outra. Não, Denis, na verdade ali aquele Y dava pra só ele cortar e só virar um pouco pra lado. Ele inclina Isso, mais isso ainda. mesmo. Não Hã? precisa. Não, e vai mais, porque a gente vai precisa cortar cortar aqui tudo. ainda, ó. Vai cortar aqui pra entrar. Ó. Não, onde é que ele tá travando? Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ele tá pegando aqui, ó. A coisa tá pegando ali, ó. Não, e mais Não. outra coisa. Não, ali tá longe, Denis. Olha ali, ó. O que tá longe, cara? Ali tá longe. Ali vai passar, olha ali, ó. Ele é assim, ó. Que não tava flange encostado, ó. Sim, mas só que eu acho. Só que Ó. pra gente puxar pro lado ele aqui, Luiz. Não, tudo bem, mas ó, talvez ali 1,90 já deu, ó. Sim, não, mas aí agora o problema não é mais meu, é daquele rapaz ali, ó. Qual? Do Arcondo. Agora é cortar aqui e depois fazer, mas é isso aí, ó. Não, mas E olha aqui, ó, o que o Felipe falou, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Certinho. Porque o motor tá eu deixei ele no... Ah, o motor tá levantado? Não tá, tá solto. Tá solto em cima de uma madeira porque os dois calços estão estourados. Eu calcei ele mais ou menos onde ele vai. Então ele vai descer aí, daí onde ele tá, mais 1 centímetro pra baixo. Tá, então Passa assim... certinho. Porque ele vai Cara, entrar mas pra eu vou dentro dizer, agora dá pra trocar a flange já, né? aí. Sim. Mas onde é que ele tá? Ele não tá indo pra frente aqui. Onde é que ele tá trancando que eu não tô vendo? Pra frente pra onde que isso quer? Ele não tá alinhado com o cilindro 1 ainda. Minimamente, mas... Não, mas é porque você tá encostando em algum lugar aí que eu não tô. Deixa eu ver. Mas ele vai? afasta Peraí. mais ainda, cara. Sim, peraí. Cara, ô, impressionante. Ah, não, aqui, ó, Anderson. É porque esse bico Essa- aqui, ó. Esse Ah, bico ele é mais tranca. longo, mas olha lá. Ele vai lá. Tá, certinho. então tá, agora é serra e flange. Tirando essa flange, dá pra botar ele já um pouquinho em ângulo, assim. Pra... E é separar mesmo, o é mesmo. Dá pra botar ângulo pro Y. Mas... Pô, Viu? Obrigado. Agora voltamos a trabalhar junto. agora voltamos. Não, mas nós sempre trabalhamos junto. Aqui é uma... Não, cara, eu vou dizer, se der uma inclinadinha, botar só um mesmo? 90. É mesmo, porque você vai... É mesmo. Agora que eu me liguei, vai cortar, dá pra se inclinar do Porque tanto que você quer. quando você botar o tubo aqui dentro, dá Você inclina dá quanto pra você ele quiser. mesmo É. botar com um pequeno ângulo pra liberar um pouquinho mais. Bom, temos os Talvez, escapamentos, temos não as dá pra flanges, botar. temos o soldador. Então tá, ó. Vamos lá. A cara do Denis, ó. A cara do Denis. O Denis ganhou uns pontinhos agora aqui, hein? Isso aí, mano, tá vendo? Ó, só cortei e encaixei as coisas, só encaixei. tá. Já botei um parafuso. Claro, o meio nós sabia que tem que fechar, lembra? Sim. Mas aham. ela encaixou, então nós vamos cortar ali e puxar. Olha aqui. Cara, livrou tudo, meu. Inacreditável. E aí lá embaixo tá pegando a mangueira, que é o que nós falamos, de cortar ali aqui e jogar ele pra dentro. Tá pegando na mangueira. Deixa eu ver que Essa mangueira. mangueira é da direção. Essa mangueira a gente pode até... Ah, hidráulico? É da hidráulica, sai dali pra cá, ó. Deixa eu ver essa luz. Dá até, e é uma mangueira, dá até pra gente tirar e mandar fazer ela mais longa, entendeu? Ah, sim. Pra tirar ela dali. Mas, olha isso. Caramba. Tem que tá acontecendo alguma coisa no seu microfone. O que você achou? Ela vai pra cá? Ela aí, daí ali. Sim, na verdade tem que tirar daqui, tirar dali. Dá pra tirar ela agora, quase, né? Vai perder o líquido hidráulico, né? Sim, e aí a gente só tira e... Aí vai ter que fazer ela quase por cima aqui, né? Exato, dá pra fazer... É mesmo, eu nem pensei nisso. Sim, porque é uma mangueira comum, né, É uma Cris? mangueira comum, só fazer ela mais comprida a gente joga pra cima. É mesmo, nem pensei nisso. Sim, aí, E aí se dali liberar agora- ela de... Aí dali... Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá, mas... tá ela que tá aqui, né? É ela que tem. Mesmo assim vai sair um
um 90 curto fechadinho ali. Que vai sair pra lá. Vai sair pra lá. E de lá se livra. Tá, e qual que é o plano agora aqui? Sair soldando ou... Eu já tô desmontando lá de lá, né? Tá. Da partir de agora a gente vai fazer. Sim. Vai fazer? Claro. Então agora o Arcondo já pediu pro Jay achar um jeito de prender ele na mesa. Já falei pro Arcondo que... Vai ter que fazer a separação dos dois, né? Vai ter que dar uma... A gente vai separar o meio dele ali e juntar. Só que é bom separar, Anderson, porque olha só, se separar, na minha opinião, eu falei pro Felipe, eu vou tirar ali pra te mostrar. Cortaria aqui e já puxava dos dois pra lá. Porque a parte seccional dele mais daqui, ó, tá vendo? Tirava esse Y dali, ó, vai juntar e já puxa direto. Tu quer descer 2, 3 assim e juntar lá embaixo? Não, descer dos 3 não, daqui mesmo. Só que como vai ter que fazer isso aqui, ó, já pega uma curva, corta ela e já puxa deles junto aqui pra lá. Sim. Entendeu? Junto. E a gente ia falar de reduzir pra 2,5 isso ali, né? Isso. É porque na verdade onde ele vai passar ali, ele vai dobrar e passar do lado do pitman e depois pra trás. Sim. Porque tem cadê as peças de fabricação? Tá ali. Tá ali, né? Ali. Tem que ver o que tem pra ver se tem que comprar alguma coisa, né? Caramba, que legal. Até o filtro, cara, que nós estávamos preocupados ali. Cara, eu vou dizer, parece que o coletor foi feito pra isso, né? Liberou o filtro aqui de óleo. Tá, vamos ver o outro lado agora, né? Eu tô desmontando o outro lado e esperar o Arcondo agora pra até mostrar pra ele, pra ver o que ele quer fazer. Porque tá no lugar e parafusado. Tá parafusado? Sim. Parafusei ele. Agora é o seguinte, ó. Dá os parabéns aí e diz que vamos assumir que a gente duvidou do Denis. Vamos assumir que a gente... Eu duvidei muito. Ó, tenho que dizer. Vou falar até a verdade, Denis. Vou assumir pra ti. Eu falei pra todo mundo assim, ó, vamos fazer o episódio, o Denis ainda acha que dá, mas a gente vamos indo assim, mas provavelmente a gente não vai. Então não vamos parar o carro antes. E cara, tu surpreendeu, Deu. Né? Então, olha ali, ficou... Cara, livrou tudo, é passar uma linha de hidráulico pra cima. Sim. E mover o funil, né? Sim. O cilindro 2, que não estava preocupado, não vai nem ter problema. Perfeito. E esse... Tava preocupado com o filtro encaixou perfeito. Aí o lado desse aqui é mais fácil, né? Esse aqui é mais... Ou não? Na teoria, né? Na teoria? Ou seja, esse lado aparentemente tem menos espaço do que lá. Sim. Não, mas eu olhei... Só se esse for diferente não, desse o coletor lado. É simétrico, assim. Simétrico. Eu vi, ele é bem simétrico. Então eu acho que vai dar. Então o que a gente tem que fazer agora ali? Cara, agora eu tô curioso pra ver esse negócio roncando. Agora eu quero ver o barulho disso aqui. Porque, cara, é muito ruim esse escapamento. E a mudança que vai ser inacreditável, né? E aí o que a gente tem que fazer é o seguinte, então vamos botar os dois, vai ter que pontear e tal, daí a gente vai construir todo o escapamento. Sim. Só que isso aqui vai ficar pra parte 2, viu? Porque a gente já fez uma extensão grande aqui, ó. Se eu deixar um episódio de 3 horas pra vocês, aí a mulher de vocês me mata, né? Então já não sei quanto tempo vai ficar esse episódio. E vocês vão ficar curiosos, mas eu prometo que pela teoria vai ficar impressionante. Até na FT já tava acelerando mais rápido, né? Tipo assim, mudou. já deu pra ver assim que dá pra... Isso que não tinha nem acerto, né? Não tinha nem calibrado ponto ainda, né? Sim. Então o que a gente tem que fazer? Tem que acabar o escape, botar FT, dinamômetro e aí sim. E essa vai ser a parte 2. Então é o seguinte, parabéns de novo. Valeu. Dava até ver o sorriso dele. Esses dias ele falou pra mim que quando eu tenho um sorriso diferente quando eu tava andando de jet ski, hoje eu vi um sorriso diferente do Denis aqui, ó. O sorriso hoje tá bonito. Porque era tanto não vai dar, que eu falei sim. Diz que duvida. Até eu tava duvidando por causa de mim. Então, vai dar, vamos botar o escapamento de Aston Martin na Mercedes V12, vai ficar com som de Pagani-zona, na minha opinião, vamos ver. E ainda tem mais os upgrades aqui que a gente tem que fazer, aproveitar e trocar. Deixar tudo certinho. Vamos lá, parte 2 daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Espero que tenham curtido aí, porque essa aqui foi da cartola.